você está ligadinho com a gente aí no nosso Connect Cast, né? Vai começar mais o segundo episódio aí. Meu nome é Adolfo. Meu nome é Vinícius Silva. Estamos hoje felizes hoje por poder estar aqui. Estamos também satisfeitos, né, por tudo que Deus tem feito para nós. E hoje na nossa frente aqui nessa bancada não tem mais nem nada mais nem nada menos do que nosso bispo, grande bispo Joel Simão. Prazer é nosso, né? Prazer é nosso estar com vocês aqui. Fui intimado, estamos aqui presentes. Agora vamos para cima, agora é com vocês. Rapaziada, você que tá ligadinho com nós aí, fica ligado que hoje vai ter uma conversa legal aí com o nosso bispo aí. A gente já separou algumas perguntas aí, vocês mandaram umas perguntas no Instagram também. Ele vai estar respondendo hoje aí pra vocês, beleza? E aí, bispo, conta um pouco sobre você aí. Rapaz, falar a verdade, eu não tenho muito o que falar não, mas quando a gente veio para a igreja, a gente estava vindo de um processo meio doloroso, né? Porque eu perdi minha mãe com 14 anos de idade, já estava em São Paulo, já fazendo algumas bagunças já, né? Então, por mais que tinha promessa, mas você estava meio longe da casa de Deus, e por estar longe da casa de Deus, você sabe que uma hora ou outra Deus vai te chamar. E se você, tem uns que dizem assim que ou nem por força nem por violência, mas tem coisa que Deus permite acontecer na sua vida para que você volte, para que você desperte. E o meu despertar foi com mais ou menos 15 anos aí já, para 15 para 16 anos já, que já estava indo para bagunça, né? E graças a Deus eu fui para a cidade de Mococa. Cheguei na cidade de Mococa lá, meu pai tinha casado de novo, que essa era a minha revolta, né? Meio revoltado porque tinha perdido minha mãe, meu pai casou de novo e fiquei meio entristecido com isso e não queria mais saber. Mas aí foi aonde eu voltei para Jesus. Então é interessante que na cidade de Mococa, na rua Rio de Janeiro, eu cheguei e estava tendo um trabalho lá de estilo de oração. E o pastor Jason estava pregando, estava terminando de pregar, era um trabalho das irmãs e tal, e eu cheguei tarde já, e eu fiquei lá fora. E lá fora ele falou assim, você precisa voltar para Jesus, Jesus te ama, ele tem um plano na sua vida e você precisa voltar. E você está fugindo de várias coisas, inclusive tocou em assuntos assim que tinha acontecido lá em São Paulo. E eu pensei comigo assim, cara, quem já falou, passou o fio para esse cara aí, né? Já fiquei meio desconfiado, né? Eu falei, não, vou ter que voltar, né? Por saber conhecer a verdade. E aí eu voltei para Jesus, aí voltando para Jesus, as coisas começaram a acontecer e chegamos aqui, chegamos aí. Faz quanto tempo essa? Olha, quando eu voltei para Jesus, no ano de 1995, e depois de lá para cá, nós, graças a Deus, o Senhor firmou os nossos passos, estamos aí, né, envolvidos, né, nessa obra, e graças a Deus, de lá para cá, a gente está falando do Evangelho, passamos por processos que é necessário passar. Hoje eu estava falando com alguém e disse assim, não adianta você pular etapa. Tem pessoas querendo pular etapas, e quando você pula etapa, você para de aprender, você para de entrar naquele processo a qual você vai trazer experiência para você. Então, um conselho aqui para esses jovens que estão começando hoje, pessoas que têm um desejo, né, de amanhã Deus usar, logicamente tem uma promessa. Não quer dizer que Deus tem uma promessa, vai acontecer do dia da manhã para hoje, da manhã do nada acontecer. Não, tem um processo. Não pule etapa da sua vida. Esse é o conselho que eu dou. Sim, o senhor falou que foi em 1995 que o senhor aceitou Jesus aí, né? O senhor veio para a igreja. E quando que foi que o senhor teve o seu primeiro encontro com Jesus? Quando foi que o senhor pegou e falou, agora eu não escapo mais, seu primeiro amor? Rapaz, aí falar de primeiro amor foi forte porque é o seguinte, eu lembro que eu trabalhava com meu cunhado, né? Hoje é meu cunhado, né? Antes ainda não era, né? E eu já estava ali, né? Pensando em namorar a Marta e tal, eu gostava dela, não estava namorando ainda não, né? E trabalhava com meu cunhado Gerson, e aí trabalhando, ele foi para a formatura dela em Casa Branca, ela está se formando em Casa Branca, e ele, né, falou assim, tem que sair mais cedo hoje, tal, e a gente fazendo um serviço, mas aquele dia ela estava muito angustiada. Pra falar a verdade, aquele dia ela não queria nem ir para a igreja. Aí eu peguei e falei assim, sabe uma coisa, hoje eu não vou para a igreja, revoltado, tal, nos processos da vida, aquele processo de jovens, né, de não ser correspondido, de não ter aquilo que gostaria de ter, tal. Aquele dia eu estava disposto a não ir para o culto. Mas cheguei em casa, tomei banho e tal, e falei, não, vou para a igreja.
Só que eu fui pra igreja aquele dia que você vai pra igreja destruído, né? E chegar destruído praticamente na igreja, eu falei, sabe uma coisa? E quando eu entrei na igreja, eu tava indo em direção ao jovem, que o jovem ficava do lado direito do púlpito assim, tava indo pra sentar, o pastor me chamou e disse, vem cá. Eu subi lá, ele deu sinal assim pra mim subir no púlpito, fui direto assim no púlpito, e eu cheguei, ele falou assim pra mim assim, do nada, ele só me deu a paz do Senhor e disse, paz, tudo bom? Não largue de Jesus por nada. Ali foi pra mim eu falei assim, é hora de não largar de Jesus nunca mais. E aí quando eu falei, ele falou aquilo lá pra mim, eu voltei pra oração ali, pra dobrar o joelho, pra começar o culto. Pra mim, aquele dia, eu falei assim, é agora, e agora eu vou de cabeça, né? Vou lançar de cabeça, e lancei de cabeça, literalmente. Começou tudo... Interessante, forte. Qual foi o momento, bispo? Tomar café aqui, quando vocês falam, toma café. Qual foi o momento? Já que me der café aí, fazer bagunça aqui. No café não pegando uma jujuba, tu pegou toda hora aqui, irmão. Parece que o homem não gosta, formiga. Ô bispo, qual foi a minha pergunta? Eu tenho um desejo de saber qual foi o momento que você chegou e pediu para Deus uma experiência? Então, é interessante que algumas pessoas perguntam para mim assim, pastor, o senhor pediu para ser arrebatado, né? Eu não pedi para ser arrebatado, para falar a verdade, não sabia nem que era isso, né? O que eu fui buscar mesmo era experiência com Deus, porque eu via muita gente falar sobre isso. E é interessante que veio um pastor de São Paulo pregar, e ele contou um testemunho de um pastor, e ele falou assim, que esse pastor estava orando muito tempo, e dobrava o joelho antes de orar, antes de dormir, ele dobrava o joelho e falava, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, o Senhor não me dá uma experiência, eu quero ter uma experiência contigo, e sempre orava para ter uma experiência com Deus, eu quero uma experiência com Deus, eu quero uma experiência com Deus. E ouvindo esse testemunho, ele pegou e falou assim, que teve uma certa noite, que ele orou, falou assim, eu quero ter uma experiência contigo, até agora o Senhor não me deu experiência, eu quero ter uma experiência, né? E aí, no outro dia de manhã cedo, ele pegou o veículo dele para ir trabalhar, tá indo pela avenida, e de repente uma criança entra no meio do carro mesmo, literalmente, ele estava ali uns 70 por hora, e 60, ele explicando ali na avenida, e ele literalmente atropelou essa criança. E ao atropelar essa criança, ele encostou, ele sentiu o barulho, né, da criança, ele encostou o carro, desceu para socorrer a criança. Quando ele desceu do carro para socorrer a criança, ela estava levantando e batendo a roupa, assim, tal. E ele falou, vem cá, eu vou te socorrer, tal. A criança saiu correndo. E ele falou, ficou assustado, né? Ele viu que pegou a criança, mas ao mesmo tempo a criança saiu correndo. Então para ele, beleza, vamos embora. E aí ele entrou no carro, foi trabalhar, tal, passou o dia, tal, à noite novamente, dobrou o joelho para orar. E ele falou, Senhor, eu quero ter experiência contigo, o Senhor me dá experiência e tal, eu quero ter uma experiência. Aí literalmente que ele orou e dormiu, Deus mostrou ele na mesma avenida, indo trabalhar e acontecendo o que aconteceu. Ele atropelando aquela criança, e só que no sonho ele via o anjo de Deus levantando o carro e a criança passando por debaixo do carro. Demais. Aí quando ele despertou do sonho, ele já acordou falando línguas estranhas. E aí ele viu aquela voz dizendo assim, como que você me disse que eu não te dou uma experiência? Te dei uma experiência de livramento de morte, você que não viu. Então a gente foi impactado por isso. Eu falei assim, não, eu vou pedir para experiência para Deus. Eu quero ter uma experiência. Eu preciso buscar uma experiência com Deus, eu vou buscar uma experiência com Deus. E foi aí literalmente que eu passei a orar. Não, eu quero ter uma experiência com Deus. Agora, o que ia acontecer, aí eu já não imaginava. Nunca passou pela mente do bispo subir ao céu e descer ao inferno? Literalmente, nunca me passou. Por quê? Porque até então, eu nem pensava assim, né, em saber que isso aconteceria, né? Arrebatamento, né? Então, pra mim, foi uma novidade assim, muito... Tanto é que muitos perguntavam pra mim, perguntam até hoje, né? O senhor orou pra ser arrebatado? Não, falar a verdade, até acontecer comigo, eu nem sabia que tinha acontecido comigo. Pastor Jasson, que veio me explicar o que tinha acontecido comigo. Então, literalmente assim, lia a Bíblia, falava assim do apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, tal, falava assim, tal, tinha aquele literalmente sobre arrebatamento, mas nunca imaginou e nem passou pelo meu coração que teria um arrebatamento. Na verdade, o senhor falou que com 16 anos, né, o senhor foi arrebatado. Aí foi bem no começo quando o senhor aceitou Jesus? Ou... Não. Falar a verdade, teve um processo aí. Eu aceitei Jesus, eu voltei para Cristo, né, em Mococa ali, fiquei um bom tempo ali em Mococa,
depois que eu voltei para Jesus, em Mococa, fiquei ali acho que 1 ano e meio em Mococa buscando a Deus. Depois meu pai se mudou para Ribeirão Preto. Sim. Quando meu pai se mudou para Ribeirão Preto, eu fui morar com meu pai um tempo. E chegando lá em Ribeirão Preto, nós tínhamos um processo muito assim. Meu pai estava desempregado, ele arrumou um serviço em Santos e trabalhava lá em Santos, vinha em 15 dias em casa. Então já estava lá para Santos lá. E eu fui para lá, fiquei com a minha madrasta lá. Só que nós estávamos assim num processo muito difícil, porque ela tinha 4 filhos pequenos, né? E meu pai desempregado, eu também com 16 anos desempregado. E comecei a procurar emprego em Ribeirão Preto. Arrumei alguma coisinha lá e de repente logo acabava, ficar desempregado de novo e tal. E aí nós começamos a ir pro CEAGESP, buscar alguma coisa para comer mesmo, para sobreviver mesmo, literalmente, buscar as coisas do CEAGESP para comer, para não passar fome mesmo, literalmente. Tanto é que eu sempre falo do testemunho de Ribeirão Preto da sopa, né? Sim. Por isso que eu acho que eu não gosto de macarrão de jeito nenhum, né? Então, literalmente, a gente ia para CEAGESP para buscar as coisas para não passar fome. E aquela humilhação que aconteceu no começo do testemunho, pastor, do irmão que chegou e companheiro de equipe chegou do bife? É um colega meu, né? Eu arrumei um emprego e o que dava para levar era arroz. Então o que eu fazia? Pegava o arroz, colocava na marmita, jogava um pouco de óleo, mexia um pouco de sal lá e jogava no arroz para não ficar comendo arroz sem nada e levava. E aí eu nunca comia perto deles, né? Só que naquele dia lá, não sei o que aconteceu comigo, que a gente conversando ali, tal, cada um abriu sua marmita e foi comer. E aí eu abri minha marmita, aí quando ele olhou assim minha marmita, falou assim, ó, toma aqui, tirou um pedação de bife, assim, ó, toma o bife aí. Cara, se servir a Jesus é passar necessidades que ele tá passando, não quer saber desse Jesus não. Aí foi quando Deus me deu a resposta rápida, né? Eu acho assim, quando o jovem está em oração, quando acontecem fatos assim, literalmente Deus te dá o estralo, né? Como diz Vinícius, Deus te dá o estralo, entendeu? E aí foi automático. Quando ele falou, toma o bife aqui, eu disse, não quero. Eu prefiro passar minha necessidade servindo a Deus do que ter o bife e não ter Deus na vida. Aí foi quando eu senti que deu uma resposta legal. E aí eu já saí dali, fui para outro apartamento que nós estávamos trabalhando ali, rebocando ali em Ribeirão Preto. E fui lá, chorei, orei, falei assim, ó, a necessidade é agora, mas sabendo que aquilo ali era um momento. Sim. Ia passar, né? Mas a gente não sabia quando. Vai passar. Tanto é que cheguei em casa, contei pra minha madrasta, tudo e tal. Mas assim, processos em cima de processos. Então, é a coisa assim que a gente de repente pensa assim, que nunca iria passar. Mas acabou passando. Sim. E aí eu voltei. No outro dia a gente foi trabalhar, já estava no finalzinho de obra. Aí o carregado me chamou, falou assim, ó, você é novato e tal, chegamos aqui, só que estamos chegando na etapa final, né? Então vamos começar a mandar embora, porque tem muita gente para pouco serviço. Aí já mandou a gente embora e tal. Aí literalmente a gente entrou mais em crise ainda, né? Dificuldade mais ainda. Aí minha madrasta, ela era responsável pela oração de manhã. Assembleia de Deus, né, lá ali de Ribeirão Preto, e ela tinha a chave da igreja, ela era responsável pela oração de manhã. E eu fui para a oração de manhã com ela. E eu fiz um propósito comigo, sabe uma coisa? Eu vou orar, eu vou partir para a oração. Se tem alguma coisa que solução, é orar. E passei a orar mesmo, passei literalmente para a oração de manhã com ela. Aí a oração, a consagração que fala, né? A consagração terminava ali por 8h30, 9 horas, ela despedia ali, falava uma palavra, as irmãs iam embora para casa. E eu literalmente ficava na congregação, literalmente ficava ali. Terminava, eles iam embora, ela sabia que eu ia ficar, me dava a chave, eu fechava para lá de dentro da igreja pequenininha, onde eu comecei, provavelmente acho que cabia 4 bancos, né? Tinha um púlpito de 4 bancos ali, muito pequenininha. E aí eu comecei a partir para oração e todos os dias ficava na oração. E dava 9 horas, 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, 4, 5 horas, a gente na oração. E aí o que eu fazia? Um propósito. Ia para casa 5 horas, 5h30 da tarde, tomava banho, quando tinha culto, voltava para o culto. Participava do culto, voltava para casa. De manhã cedo, estava na oração. Então por isso que eu falo, se tem uma coisa que resolve é oração. Acabou, oração resolve. E o senhor está bem envolvido também com a obra, né? Literalmente eu estava, porque assim,
novo ainda, tinha colocado eu como dirigente de jovens. Sim. Né? Então, naquela época, você novo, envolvido, jovem, tal, literalmente, você está buscando oração, indo para oração, o pastor vai olhar para você e falar, vem cá, é você mesmo, né? Então, é você que vai. Você, né? E aí jogou eu comecei a cuidar do jovem, eu comecei a se envolver mais ainda. Você sabe que quando você tem uma responsabilidade, você vai ter que buscar de Deus. Se você tem uma responsabilidade e não busca de Deus, aí pode ter certeza que alguma coisa está errada. Quanto mais responsabilidade lhe dada, mais você vai ter que buscar de Deus, mais tem que depender de Deus para isso. E aí, literalmente, aí é com Deus, né? O que Ele vai dar para você, aí já é com Deus. Então, pastor, o senhor falou aí sobre a dificuldade que o senhor passou aí. Esse daí foi o extremo que o senhor passou já de passar fome, assim? Conta aí um pouco pra gente da... Ó, pra falar a verdade, fome, a gente passou por estado mais em Ribeirão Preto, né? Porque assim, até eu conto, de vez em quando eu lembro, até a Mar fala assim, ó, chega de falar, né? Palocci, ele foi prefeito em Ribeirão Preto. E aí ele inventou a perua do sopão. E lá nesse bairro carente lá, do lado do aeroporto da TAM, em Ribeirão Preto, é um bairro muito carente lá, já de aeroporto, né? Inclusive já derrubaram até as casas lá, tiraram as pessoas de lá, muito carente, e deram umas casinhas lá para eles. E literalmente aquele bairro era muito carente mesmo. E então o Palocci lançou essa perua do sopão para lá. Se não tiver enganado, toda quinta passava o sopão. E aí literalmente cada um pegava a panela para buscar sopa, era o que tinha para sobreviver, né? Então, aí agora você pensa, aí eu pegava uma panela, minha irmã pegava uma panela, meu outro irmão pegava uma panela, que não, cada um pegava uma panela, então era 5 panelas de sopa, né? E aí você ia como que fosse, não era mas é da minha família? Não, não é da minha família não, e ainda mentia ainda, não é da minha família não, né? Para sobreviver, comer sopa, né? Então o que nós fazia? Pegava essa sopa, colocava na geladeira, congelava, então quando você ia comer, você esquentava e comia. Então quer dizer, você literalmente, era almoço, era sopa, era janta, era sopa. Hoje nós temos esse privilégio. Chegou 4 horas, 5 horas, cafezinho, tomar café, pão, bolo, alguma coisa, né? Lá não, lá nós estávamos passando necessidade, era sopa. Se você quisesse tomar um café, se você quisesse tomar sopa. Sim. Então, quer dizer, sopa é bom? Eu gosto de sopa, pra você ver, não sou muito chegado de macarrão, mas quando é sopa eu gosto, né? Então, quer dizer, quando você vai tomar sopa todos os dias, vai ficando uma rotina, né? Vai chegar uma hora que o seu estômago não vai querer aceitar, né? E sopa, e aí eu vi que o negócio estava ficando feio. Aí de vez em quando, hoje, eu brinco hoje, não sou muito chegado em mamão, melancia, porque na Tia Jéssica era o que mais eu encontrava, era melancia e mamão. Então hoje também, o macarrão já ficou meio de fora do cardápio também. Então quando você está com fome, é que nem quando nós fomos em Moçambique, quando você está com fome, o apóstolo comeu, eu e o apóstolo comemos mandioca crua. E pensa que mandioca gostosa. Mandioca gostosa. E pensa em mandioca gostosa, porque era fome, mas vai comer todo dia mandioca crua pra você ver. Desce. Entendeu? Aí não desce. Mas é difícil, mas é momentos que hoje eu falo assim, que nem um salmista vai dizer, foi bom eu ser afligido porque agora eu conheço tua lei. Então se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor se arrependeu dos processos da vida? Não, porque ele nos faz mais fortes. Sim. Então você passa, se hoje acontecer alguma dificuldade, você consegue passar, porque você passou por processos mais difíceis. Sim, com certeza. O senhor falou que o senhor estava em Ribeirão Preto, hein? E conta um pouco da sua história em São Paulo. Quando que o senhor foi para São Paulo? Para São Paulo foi quando minha mãe... Nós morávamos em São Paulo, né? Uhum. Quando minha mãe morreu, nós ficamos um bom tempo em São Paulo. Eu cheguei a trabalhar na fábrica de broco, ainda com 14 anos. Muitos falavam para mim assim, você é louco trabalhar na fábrica de broco. Fábrica de broco, com um jovem de 14 anos, é muito pesado. Tanto é que o cara me deu emprego e falou assim, ó, eu vou te dar um emprego, mas eu tenho certeza que hoje você vai ser o primeiro dia que você vai vir, amanhã você não vem mais. Aí no segundo dia aparecia, ficou surpreso. Terceiro dia, quarto, aí acabou me fichando. Falar a verdade, ele falou assim, ó, eu não vou fichar você porque você é de menor, mas vou pegar você. Então eu tinha salário, todo mês eu tinha salário. Sofrimento, mas você sabia por causa da necessidade, né? Então morar na casa da minha tia, tal, meu tio que já morreu também, gostava muito de mim, a minha tia também, que já morreu também, gostava muito de mim, né, que era
a irmã da minha mãe, que cuidou bem de mim, né? Sim. Só que assim, você começa a fazer bagunça, né? Você, queira ou não queira, você começa a andar com pessoas que não... O senhor morava na capital mesmo? Morava na cidade de Guarulhos, bairro dos Pimenta, né? Que nem você chegar naquela época, hoje eu não sei como é que tá, você chegar naquela época pra um taxista e falar assim, eu quero ir pro bairro dos Pimenta. Eu falei, não, bairro dos Pimenta eu não vou. Né? Então você vê que lá... Era uma comunidade. Era uma comunidade meia complicada, Perigosa. meia perigosa, só que muita gente boa, né? Muito trabalhador e tal. Inclusive tinha um rapaz que chamava Nego Silva. Nego Silva literalmente era um rapaz muito bom, só que ele sabia que ele não era pessoas assim, era pessoas que mexia com coisas que não prestavam. Só que minha mãe, todo mundo conhecia minha mãe, crente, conhecia minha mãe. Tanto é que esse Nego Silva, nós morávamos num sítio, nós morávamos um pouco afastados da cidade. Então nós ia para a igreja e voltava, né? E muitas vezes quando meu pai não estava conosco, meu pai trabalhava de carpinteiro, muitas vezes trabalhava para fora. E quando meu pai não estava conosco, esse Nego Silva, ou ele nos acompanhava até o sítio, ou mandava alguém nos acompanhar até o sítio, que era ali o cara da bocada, né? Então ele tinha esse respeito para conosco. Então processos assim que você passa, que literalmente eu com 9, 10 anos de idade, você para ir para a escola, você tinha que pular um defunto na porta da sua casa, né, no portão da sua casa. Cansei de pular defunto para ir para trabalhar, para ir para a escola, né? Minha mãe falava para nós assim, não olha, vai embora, né? Então, quer dizer, você tá dormindo, via barulho de tiro, no outro dia tinha gente morta. Então, assim, literalmente você estava bem perto das coisas que não prestavam, né? Então, minha mãe sempre dizia assim para mim, aquilo que não te serve, não chega perto. Só que depois que você perde a base, que é a mãe, e meu pai não era assim como minha mãe. Minha mãe pegava firme, né? Lógico, acho que toda mãe é mais firme, né? Do que o pai. E aí meu pai, quando começou, quando eu perdi minha mãe, meu pai, eu chegava, não ia nem pra escola, meu pai, pra ele, tanto faz, não perguntar se eu fui pra escola ou não. Então, quer dizer, eu matava a aula, ia roubar com as molecadas, meu pai nem sabia que eu tava roubando com as molecadas. Hoje ainda tem um supermercado Nagumo, né? Eu quero pedir até perdão. O mercado Nagumo em São Paulo lá, nós cansava de roubar o mercado Nagumo, mas roubava para comer, né? Então assim, não é certo também. Sim. Não adianta querer ser um Robin Hood da vida aí, querer justificar o erro, né? Mas literalmente eu apanhei muito de gerente no mercado Nagumo, porque eu roubava Danone, chocolate, bolacha. Então pessoas que me usavam para roubar, né? Assim, colocava bolacha em mim, tal, e passava. Vamos supor, você coloca 4, 5 bolachas na tua cintura, tal, e passa lá, compra lá 1 litro de óleo e passa. Isso aconteceu até com família minha, fazer isso comigo, né? Então, literalmente, você acaba aprendendo. Peraí, né? A própria família sua usando você para roubar, automaticamente sua mente já vai mexendo pro mal. Graças a Deus, Deus traçou um plano diferente aí. Graças a Deus. Desviou o endereço. Verdade. Então no caso, o senhor nasceu em São Paulo e foi para Ribeirão Preto depois? Falar a verdade, eu nasci em Mococa. Eu nasci em Mococa e fui para São Paulo. E cresci em São Paulo, né? Literalmente eu cresci em São Paulo. Quando eu voltei para Mococa, eu já estava com um rapaz já. 16 anos aí. Né? Mas eu nasci em Mococa e fui para São Paulo. O senhor nessa época aí, depois que passou esse momento difícil, sofreu algum trauma por conta de presenciar defunto, como disse, por conta dos roubos? Falar a verdade, para isso eu nunca liguei não. Por quê? Porque para quem morava lá naquela época, não é normal, mas para nós era normal. Então, nesse ponto não trouxe nenhum trauma para mim. Porque literalmente nós ia ver, né? Nós garoto ia ver, molecada ia ver, né? Então, falar a verdade, pra mim não trouxe nenhum trauma. Agora, trauma mesmo que trouxe pra mim foi a morte dos meus amigos. Falar a verdade, todos os meus amigos que eu andava, se tem vivo um hoje que eu saí, é um só. E se tiver, é porque voltou pra igreja, né? Os 14 que eu conhecia, que eu andava, todos foram mortos. Todos foram mortos, assim, questão de tráfico, questão de roubo, todos, literalmente, que eu andava, se tiver hoje vivo, é esse, né, meu colega que eu andava, que tá vivo, mas que voltou para a igreja. Então, daí você vê que os planos de Deus
foi para me salvar também e me desviar totalmente desse endereço, né? Com certeza. O senhor falou de amigos aí, conta pra gente a história do Racionais aí, que o senhor foi no Esse negócio aí não O senhor tinha quantos anos naquela época? Rapaz, ó, agora eu não vou lembrar quantos anos, eu sei que era de menor, porque eu não podia entrar, né? De menor não podia entrar, mas você sabe que esse show sempre entra, né? Mas era lá em Guarulhos mesmo? Falar a verdade, o endereço certinho, eu não sei se era ali em São Miguel Paulista, eu sei que era um show ali, só não sei onde que é, identificar onde que era, se não tiver enganado, um Bom Sucesso, alguma coisa assim. Racionais, naquela época tava bombando, né, tal, e eu tinha vontade de ver que meu primo tinha negócio de Racionais, música dos Racionais em casa direto, e era fita cassete, essa geração não sabia o que é isso aí, né? Era e tal. Pois é. E aí a gente, meu primo falou assim, ó, vai ter um show do Racionais, tal, só que aí eu não falei pra ele que iria. Eu fui com os colegas, né? Tal, vamos lá, vamos conhecer os Racionais, vamos embora. E chegando lá o negócio deu errado, rapaz, porque teve briga, né? E os caras pegaram a gente lá e tal. E é umas coisas assim que a gente depois você fica pensando, pô, que cabeça você fazer isso, né? E aí naquela época o Rio Tietê, hoje estão limpando, estão fazendo um processo no Rio Tietê lá, estão limpando o Rio Tietê, né? Mas o Rio Tietê naquela época era sujo, meu. Então, pra mim sobreviver, pra não levar um cacete mesmo, eu tive que atravessar o Rio Tietê. Nossa. Então você imagina literalmente o Rio Tietê era fezes mesmo. Então você tem que, se você quer sobreviver, vamos atravessar. E cheguei em casa totalmente fedido mesmo, melado, né? Então literalmente, como diz a Marta, para de falar isso na igreja, mas é verdade. Mas aqui pode contar. Não tem jeito. Que pode, né? Infelizmente cheguei em casa meio complicado mesmo. Direto pro banheiro. E o banheiro lá era água fria, não tem essa de chuveiro. E quem tava lá dentro, não se incomodou não? Então, esse é o problema. Que é assim, ó, as pessoas, quando te vê, hoje em dia, não sei como é que tá, mas quando tem confusão, eu acho que tem pessoas até que se incentivam, né? Pega ele, tal. Naquela época, parecia muito assim, notícias assim, jovem foram morto, passou um carro preto, atirou na esquina e tal. Eu lembro até hoje também, em 1993, São Paulo foi campeão mundial. Palmeiras não tem isso, mas o São Paulo foi campeão mundial em 93. E aí o que aconteceu? Tinha uns colegas nossos que estavam na esquina comemorando o título do São Paulo, tal, lá, aquela comemoração, tal, fogos, tal, aquela brincadeira, tal. Lá pra 00:30, meu, eu tava indo pra esquina, e aí veio um Opala preto, meu, mas descarregaram na esquina. Então mataram 2 ou 6 ou mais, assim. Sei que alguns ficaram feridos, os caras chegaram detonando. Então isso acontecia muito, assim. Então você tinha que evitar essas coisas, né? Literalmente, assim, você ia pra baile, no outro dia você sabia que um morreu, o outro foi baleado, essas coisas. Então, sinceramente, o mundo, né? O mundo vai te levar se você não souber escolher hoje Deus. É complicado. Mas aí o senhor indo, frequentando esses lugares, o senhor já sabia, né, da essência. Eu acho que a sua mãe sempre foi evangélica. Então, eu tenho uma experiência assim, que eu tava não tava no show, não tava no culto, era um culto, eu sei que era um culto evangelístico, era assim na rua, né? Eu lembro até hoje, essa geração também não vão saber. O Seu Pires era um cantor evangélico, né? E ele estava cantando lá, era um trabalho da Assembleia de Deus do Belém, tal. Literalmente tá o culto assim, os irmãos no meio da rua, tal. E a gente ia passando, eu, os colegas meus, tal. Naquela época, um moleque de 14, 15 anos, era a cabeça de uns 13 ou 12 ou mais, né? Eu era o cabeça, e aí a gente ia passando pelo culto evangélico, e a gente sempre respeitava, porque a maioria tinha mãe evangélica, então todos, falar a verdade, a maioria todos conhecia a verdade. E aí, literalmente a gente deu uma paradinha, tal, na hora, sabe, aquelas irmãs de cocó. Quando fala irmã de cocó, é irmã que ora, né? E ela veio, apontou o dedo na minha cara assim e tal. Falou assim, desde criança há uma promessa na sua vida. Você pode até tentar fugir de Deus, mas Deus vai te trazer de volta como um anzol. Aí você sabe como é que é o anzol, né? Ó, vai puxando, né? E então aquela hora ali, o coração sai pela boca, né? Porque aí você conhece a verdade. Aí eu já fui dando um jeitinho, saindo fora, tal. Aos colegas que não entendiam, o que ela quer dizer, tal. Né? Aí você vê aquelas línguas estranhas. Por mais que você tá longe de Deus, você fala, poxa, Deus veio bradar, né? Então, quer dizer, queira ou não queira,
eu não concordo muito com muitos dizer, quem tem promessa não morre. Não, quem não tem promessa não é questão que não morre, porque a maior promessa está no céu. Esse negócio de quem não tem promessa não morre, quem tem promessas, ele tem que zelar por essa promessa. Se você de repente, tenho promessa, vou deitar na rede e tal. Se você não fizer nada pela essa promessa, não vai adiantar nada, ela não vai se cumprir. Então não adianta vir falar para mim que esse negócio que tem promessa não morre. Não. Quem tem o projeto de Deus na vida não morre. Porque enquanto não aconteceu o projeto de Deus na vida. Agora, literalmente, o homem é livre das suas escolhas, de escolher esse processo ou não. De passar pela... não adianta hoje Deus levantar alguém e falar, Adolfo, você vai ser pastor amanhã. Eu tenho uma promessa, tá, mas você não vai se dedicar por essa promessa? Você não vai... Não, Deus tem uma chamada na minha vida, então eu vou se dedicar, eu vou buscar a Deus. Não adianta ter promessa sem ter preparo. Tem muitas pessoas que só estão agarradas na promessa. Deus vai me fazer. E aí não vai acontecer nunca. Mas Deus me prometeu e até agora não aconteceu. Tá, e o que você está fazendo em prol dessa promessa? Então tem muitas pessoas assim, se agarrando na promessa. E aí, literalmente, quando ela falou assim, você tem promessa. Por quê? Porque eu, pequeno, quase morri, né? Fiquei desenganado pela medicina, tal. Minha mãe levou a gente para o hospital. Eu fiquei internado no hospital Heliópolis, tomando soro, sonda. Só se alimentava por sonda. E vamos embora. Até que o médico disse, não tem mais jeito. Tá, não tem mais jeito, leva para casa para morrer. Só que não, minha mãe fez uma oração. Se for a tua vontade, leva ele agora. Se não, que ele cresça e seja um pregador da tua palavra. Então, se hoje você está aqui por causa de uma oração, por causa de uma promessa, mas peraí, por essa promessa você teve que ralar, você teve que se preparar. E até hoje você tem que se preparar. Eu coloquei esses dias no meu status, e assim, eu que prego aos outros não venho a ser reprovado. Uma palavra do apóstolo Paulo. A gente tem que se preocupar muito com isso. Não adianta você pregar aos outros e você não se preparar. Então, se você não se preparar, você vai ficar como um metal que tine, como diz Paulo. Vai tinir, não vai fazer diferença nenhuma. Esse momento, né, de todo mundo, né, ter a primeira pregação, e como foi a sua, bispo? Como foi a sua primeira ministração? A minha primeira ministração foi até um sentido do meu pastor, né, porque eu preguei sobre Moisés. Só que literalmente eu falava Abraão, né? Eu queria ouvir essa. Eu falava Abraão, literalmente eu empolgado, né? Deus usou Abraão para abrir o mar vermelho. Deus disse para Abraão, toca no mar, Abraão, e o mar vai se abrir. Abraão, porque tu clamas a mim, diga meu povo que marche e tal. E o pastor atrás de mim dando glória a Deus, aleluia, tal. E aí eu falei, eu tô abafando aqui, né, tô virando pregador, né? E tal, terminou o culto, tal, os irmãos, tal. Aí o pastor chegou para mim e falou, filhão, é o seguinte, você pregou bem, legal. Você só trocou o personagem. Quem Deus usou para abrir o mar vermelho foi Moisés, não foi Abraão. Pô, pastor, você nem para dar um toque lá. E eu tava empolgado que era Abraão. Então é Abraão, né? Aí eu falei, não, eu prego de novo, não tem problema, né? E ali, só que assim, foi interessante a primeira vez que eu preguei. Preguei não, né? Trouxe uma palavra assim, porque até hoje eu não sou um pregador, mas é assim, interessante porque as pessoas que te ouviram não veio assim tirar sarro de você, veio te incentivar. Foi legal, hein? Cara, se dedica mais aí, você tá azemando o filho de oração, foi uma benção, tal. O pastor que me alertou que foi Abraão, que foi Moisés, não era Abraão. Só que as pessoas incentivaram. Então, para isso, para mim, trouxe um incentivo. É lógico que teve também as brincadeiras dos colegas, né? Aí é segure, né? Que nem Corinthians, né? Então, vai ter as brincadeiras, assim, mas vai ter aquele incentivo, né? De a gente fazer, literalmente, mais dedicação, né? Falar, as pessoas gostaram. Então, aí você passa. Tanto é que eu não ia pro culto de jovens. Quando falava que tinha culto de jovens, eu não ia pro culto de jovens, porque eu sou tímido. As pessoas acham que não, mas eu sou tímido, né? A Marta, você é tímido? Eu sou tímido. As pessoas que não sabem, eu se faço assim para dizer que não sou tímido, mas eu sou tímido. Eu sou tímido. Então, no culto de jovens eu não ia, literalmente eu não ia pro culto de jovens. Fala assim, tanto é que Fabiano é o colega meu do meu tempo. Inclusive, ele era o primeiro dirigente e eu era o segundo de jovens. Depois de um processo muito grande. Só que nesse dia, Fabiano falou assim, se falar que vai ser culto de jovens, Joel não vai aparecer no culto. O que nós vamos fazer? Fala pro pastor, é culto de jovens, mas não anuncia, não fala nada. Tanto é que quando eu fui pra igreja, sentei lá, tal, sossegado. Quando eu, naquela época, falei assim, os dirigentes de jovens, só pra cá. Os dirigentes de jovens subiam pro púlpito. Nossa. Quando eu vi os dirigentes de jovens subindo pro púlpito, eu falei, pronto,
Muito jovem. Aí eu falei, dá licença, eu vou no banheiro já querendo disfarçar pra vazar, né? Aí eu falei, daqui você não sai. Fica aí. Aí de repente falou, Joel com a oportunidade. Eu falei, agora as pernas, né? Aí eu lembro até hoje, eu li o Salmo. Agora só não vou lembrar que Salmo que foi que eu li. Só que eu li, olha, gaguejando mais que tudo, as pernas tremendo, foi terrível. Mas aí depois eu falei, opa, já gostei, né? Aí já fiquei mais empolgado e tal. Mas as coisas, é como eu sempre falo, eu falo muito sobre o processo, né? Eu falo muito sobre o processo, porque acho que é nisso que Deus vai te moldando, Deus vai te fortificando, Ele vai te fortificando e tal nos processos. Então, esse dia mesmo pra mim foi muito especial. Depois, né? Mas antes, aquela agonia, aquele nervosismo e tal. Tanto é que quando eu fui arrebatado, depois nós vamos voltar no assunto. Quando eu fui arrebatado, eu voltei pra Mococa. Eu tinha saído já, tinha voltado para Ribeirão Preto. E aí eu voltei para Mococa para conversar com o pastor Jasson, porque na minha mente, eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu literalmente falava línguas estranhas 24 horas. Não falava quase português. Depois de uma semana que eu vim do arrebatamento. Então, se eu quisesse tomar um copo d'água, eu não falava para você que nesse tempo, dá um gole d'água, não. Eu falava línguas estranhas, literalmente. Tanto é que quando eu voltei do arrebatamento, para me pedir comida eu tinha que apontar. Aí, ele quer comida, ele quer água. Então minha madrasta, quando eu voltei eu queria água e ela ficava sem entender, eu pedindo água. Mas para ela via línguas estranhas falando. Para mim eu tava falando, eu quero água, mas saía línguas estranhas. Então quer dizer, você ficava muito sensível, né? Então eu acho assim, quanto mais você se aprofunda no rio de Deus, essa semana eu falei para alguém, quando Paulo diz lá em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos do Espírito ali é literalmente todos os dias, se encher. Aí hoje eu fico olhando para alguma juventude que ele vem para um culto e de repente aquele culto é mágico, aquele culto Deus resolve visitar o seu povo, amém, beleza, desceu a glória, mas não quer dizer que aquele dia que eu se enchi, vou ficar enchido pro resto da vida, vou ser cheio pro resto da semana, cheio pro resto do mês, não, a gente vai ter que ter um processo. A gente estava conversando isso no primeiro episódio, que isso é legal. O culto nada mais é do que a gente estar ali reunidos para adorar a Deus, mas a parte de relacionamento com Deus vai muito além disso, né? Vai no nosso devocional em casa, no trabalho, né? Eu acho que o culto é muito pouco tempo, né? 2 horas ali, no máximo. A pressão a gente recebe por conta da carne mesmo, né? Vou falar a verdade, eu não falo isso com soberba nem nada. Esses dias eu falei para alguém, ele falou assim, você não conhece o Espírito, você não sabe o que é ser cheio do Espírito. Não é com soberba. Ser cheio do Espírito não é esse momento que vem, que você chora, literalmente fui cheio do Espírito, você não tem, eu falei para essa pessoa assim, você não teve experiência com o Espírito Santo ainda, porque eu sempre falo pro Adolfo, assim, o jovem que tem uma experiência com o Espírito Santo de verdade, ele nunca mais larga de Cristo. O jovem que tiver uma experiência com o Espírito Santo de verdade, nunca mais ele tem coragem de largar de Jesus, porque literalmente ele vai ganhar a alma dele pro resto da vida. O Espírito Santo vai ganhar a alma dele. Essa pessoa vai ter, literalmente dizer assim, não, minha vida vai ser gasto pelo Espírito Santo, porque a pessoa que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus mesmo, ele experimentou isso, passou pela primeira vez, ele vai sempre querer mais. E sempre o mais dele vai ser pouco. Não, eu quero mais. Porque você teve a experiência. E quando você passa por essa experiência, não, eu vou buscar mais. E você não se conforma com aquele culto. Não, aquele culto foi bom. Eu sempre falo assim pra mim assim, todo culto, Deus tem algo novo. Tá bom. Só Senhor. Eu sempre oro assim, Senhor, eu fui arrebatado, tá, beleza. Mas foram experiências passadas. Isso aí pra mim já ficou no passado. Eu quero umas experiências novas. Eu preciso de experiências novas. Então, porque se você for viver, fui arrebatado, tá, e daí? Já passou. Já literalmente eu tava com 18 anos. Hoje eu tô com 43. Então já passou. Então, se você não buscar experiências novas, você vai ficar no passado. E esse é o problema de muitos jovens. Ele tem uma experiência com Deus ali e tal, foi cheio. Não, você tem que literalmente, não, Deus tem mais para te dar. E Deus quer que você busque mais. Porque ele diz assim, deixarei ser achado de vós. Isaías vai dizer isso. Deixarei ser achado de vós. Ele quer que nós procuremos ele, mas ele é um Deus que quer ser achado. Não é um Deus que se esconde para não ser achado. Não, é um Deus que se esconde, mas atentamente, eu gosto muito de Max Lucado. Max Lucado, eu não consigo esquecer essa passagem do livro Max Lucado.
que ele diz assim que ele estava brincando com a filhinha dele na sala, e aí brincando, a filhinha dele de 4 anos aproximadamente, assim, ele se esconde atrás da cortina, só que aí ela, literalmente pequena, não vai conseguir achar ele. Se ele se esconder, ela não vai conseguir achar ele, só que ele tinha o zelo de se esconder atrás da cortina, mas deixar o pé pro lado de fora. Então ela olhava na sala, via o pé dele pro lado de fora, vinha correndo e achava ele. Aí quando ele fez isso, brincando com a filha dele, o Espírito Santo de Deus falou no coração dele: Deus é a mesma coisa. Deus se esconde a ponto de não querer ser achado, mas de ser encontrado. Deus é assim, Deus está sempre deixando uma parte. Aí ele fala no livro, Deus sempre está deixando uma parte do corpo dele para ser vista. Então, feliz é aquele que achar os seus pés e cair sobre os seus pés. Então, quando a filhinha dele achava o pé dele, que pegava no pé dele, achei você, papai. Deus falou com ele ali, o Espírito Santo falou com ele, que todos aqueles que se achar, se chegar a ele, ele vai deixar os pés se aparecendo. E o problema de hoje, de nós crentes hoje, vou falar nós crentes hoje, é que a gente buscamos muito as mãos de Cristo e precisamos buscar mais os pés dele. E quando você buscar os pés dele, você vai ter tudo da mão dele. E as pessoas fazem ao contrário, buscam as mãos dele, querendo depois buscar os pés. E quer dizer, tem alguns que nem buscam os pés mais, recebeu e vão embora, né? Verdade. Então, Conta um pouquinho aí sobre como que o senhor conheceu o pastor Jason. Ele foi uma ponte para o senhor começar um ministério de evangelista? Falar a verdade, o senhor Jason foi literalmente uma ponte e uma pessoa assim que Deus usou muito, né? No nosso tempo ali em Mococa, nós tínhamos um trabalho até no começo pequeno de jovens, só que nós éramos em 127 jovens. Tanto é, desses 127 jovens só tinha um que não era batizado com o Espírito Santo. Depois que começou esse processo de avivamento, porque o pastor Jason passou por um tempo assim, de uma experiência, né, que a gente, nós jovens, um sábado sim, um sábado não, vigília. Então literalmente você estava em contato com Deus. Você sabia que aquela semana não tinha, só que né, aquela semana que não tinha vigília, tinha oração. O que acontecia? Nós íamos para a escola dominical de manhã cedo, certo? Escola dominical 9 às 11 horas da manhã. Terminava a escola dominical, nós ia para oração, ficava na oração. Então literalmente ali das 11 horas até 2, 3 horas da tarde, nós estávamos envolvidos no Espírito. Nós estávamos ali chorando, Deus batizando com o Espírito Santo, estava buscando mesmo, literalmente buscando. Então, quer dizer, todo domingo tinha algo mover de Deus. Os nossos cultos em Mococa, no nosso tempo, para Fabiano tá aí de prova, terminava às 11h30, meia-noite. Pô, mas falar com o culto termina às 11h30, meia-noite hoje, foi alguma festa que teve, algum dia, algum mês que deu, tal, um trabalho grande que teve, aí o culto acabou 11 horas. Naquele tempo, era culto normais, que terminava às 11 horas, 11h30. Eu cansei de acordar em casa. Por quê? Porque de Deus tomar você no poder de Deus dentro da igreja e de repente pegar você no carro, colocar você no carro para levar embora. E aí eu tava namorando a Marta um dia que eu lembro que tava o poder de Deus violento no culto, né? Um trabalho de jovem, tal, e Deus batizando com o Espírito Santo, coisa tremenda, tal. Só sei que apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei, tava na sala da Marta. Nossa. Tava na sala da Marta. Isso já era 00h30, 00h15 e tal. Pô, o que eu tô fazendo aqui? O culto acabou. Não, o culto acabou meia-noite. Teve que trazer você embora, tal. Tanto é que pastor Jason tinha dia que falava assim, leva o jovem embora, leva embora. Porque você ficava ali, aí de repente um começava a chorar, outro começava a falar línguas estranhas. Então era um mover de Deus mesmo. Por isso que eu falo, a gente tá em tudo para buscar Deus. Se a gente buscar de verdade, as coisas acontecem. Por quê? Porque o Espírito Santo não muda. É eu que mudo. Eu que saí da minha posição. Né? Então, literalmente, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E eu que preciso buscar ele continua o mesmo. Essa, literalmente, é... Algo interessante, né? Que você vê que hoje o número caiu, né, bispo? Hoje o número de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo caiu. E qual é o caminho para ser batizado? Ó, eu falo uma coisa que, assim, sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu acho, assim, que batismo com o Espírito Santo, a gente vê muita coisa por aí, assim, muito difícil hoje. Porque eu acho assim que não deve ser uma coisa assim, batismo com o Espírito Santo deveria ser uma coisa normal do dia de hoje. Porque a Bíblia fala assim que Jesus veio e prometeu que deveria, o Espírito Santo desceria sobre vós, tal. Hoje em dia, quando tem algum evento, falar a verdade, quando tem algum evento,
Pô, puxa vida, Jesus batizou com o Espírito Santo ali. Foi tremendo o culto ontem. Isso para nós não deveria ser novidade. E hoje para nós, se tiver um culto que Deus batizou 5, 6, 7, 10 com o Espírito Santo, para nós no outro dia vira notícia. Pô, Jesus batizou com o Espírito Santo 10 pessoas ontem. É assim. Deveria ser normal. Para nós deveria ser normal. Por quê? Joel já vai prometer. A Joel chega lá, faz a promessa, ó, ele deixará sobre vós o Espírito Santo, tal, sobre os jovens, sobre os servos, tal, e profetizarão. Há uma promessa. Isso não tem que me assustar. Hoje em dia, as pessoas se assustam. Oh, Deus batizou com o Espírito Santo. Não deveria se assustar. Ou deveria se assustar por não ter batismo com o Espírito Santo. E a gente se assusta. Oh, Deus batizou lá, não trabalha lá 10 com o Espírito Santo. Pô, meu irmão, você tem que se alegrar, literalmente, é lógico, vamos se alegrar, mas não se assustar porque teve batismo com o Espírito Santo. Eu acho que batismo com o Espírito Santo é uma coisa assim que está prometido por Jesus. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não é o homem. E as pessoas falam assim, ó, chama aquele irmão lá, porque aquele irmão prega lá e não sei quantas pessoas é batizar com o Espírito Santo. Não, não é ele que batiza. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então, eu acho assim que os jovens hoje em dia perderam o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Alguns, né? Alguns não desejam mais. O que você deseja? Ah, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Naquela época, o que eu buscava para ser batizado com o Espírito Santo era coisa louco. Tanto é que eu fiquei frustrado no meu batismo nas águas, porque eu jejuei 30 dias. Meu batismo está assim, ó, tal dia vai ser seu batismo, vai ter batismo nas águas. Tá, no final do mês vai ter batismo nas águas. Eu jejuava literalmente quase todos os dias para ser batizado, sim. Meu desejo era esse. Quando o pastor jogasse eu na água, quando eu voltasse, falar, esse era meu desejo. Então eu jejuava por isso. Não, eu quero, quando o pastor mergulhar eu na água, quando eu levantar, eu vou estar falando isso. Pensa frustrado como eu fiquei quando o pastor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levantei, nada. Meu, aquele dia eu fiquei frustrado. As pessoas perguntavam para mim, o que está acontecendo? Você deveria estar feliz. Porque eu jejuei para aquilo. Só que aquilo, é errado isso. A gente jejuar para ser batizado com o Espírito Santo. Pô, hoje em dia, se você crer, você é batizado. Então a gente precisa ter essa mente liberta. Literalmente, quando eu comecei a entender, não, peraí, batismo com o Espírito Santo não é esse bicho de 7 cabeças. Peraí. Eu comecei para vigília, não, eu quero ser batizado. E aí quantas noites no monte que quase arrancava a nossa cabeça. Batiza. Não batiza, entendeu? Não é para chacoalhar a sua cabeça que você vai ser batizado. Passou por isso? Passei. Você não vai ser batizado, os irmãos chacoalhavam a cabeça sua e tal, querendo colocar o batismo, não. Literalmente, eu fiz um propósito. Fui pra vigília, falei assim pra Jesus. E lógico, cada um tem o seu propósito. Eu visualizei vários propósitos. Aquele dia eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu só levanto daqui quando o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Então, a vigília lá nossa começava às 11 horas da noite. Era na casa da minha irmã, agora eu esqueci o nome dela, a Marta deve lembrar. E aí ela tinha um sítio afastado da cidade. E todo sábado nós ia pra vigília, na casa dela. Então, literalmente a vigília começava às 11 horas. E nós ia pra lá, e aí fomos pra vigília, tal. Começamos a orar. Primeira hora de oração. Literalmente eu dobrei o joelho, era 11h30. Dobramos o joelho. Aí tem aquele primeiro processo de oração. Hoje eu fico vendo as vigílias. A vigília tem mais cântico do que oração. Bem isso. Né? A gente precisa mudar esse ritmo. E aí tinha 2 horas de oração. Aí quando o pastor via que as orações estavam ficando meio pesadas, ele levantava para começar a louvar um pouco, para dar uma despertada. E eu continuei de joelho. Então fui para mais 2 horas, mais 1 hora, 40 minutos ali de louvor, tal. Agora o pastor falou, vamos dobrar o joelho de novo. Mais 2 horas de oração. Então, e eu ali estava de joelho ainda. Hoje eu fico vendo pessoas que não têm um hábito de orar. A questão, é lógico que orar não precisa você estar de joelho, não precisa você estar sentado, não precisa você estar deitado, você precisa orar. Só que pessoas que não têm hábito de orar, qualquer coisinha, começou a orar, já não tem mais palavra para orar. Ele não consegue ter palavras, porque não tem hábito de oração. Então, quando você tem hábito de orar, você vai ter sempre palavras. Porque orar, você não quer dizer que você tem que ficar ali falando palavras repetidas, como Jesus vai pedir. Não falais como fariseu, falando palavras repetidas. Pega o salmo. Eu dei um conselho hoje para um jovem. Falei assim, se você quer orar, de repente você não tem palavra, acabou suas palavras, pega os salmos. Começa a ler os salmos em oração. Então, os salmos é cântico, né? A gente fala de salmos e tal, mas salmos é poderoso. Provérbios, pega isso, vai orar.
faz propósito de oração, a gente literalmente precisa voltar a isso. E eu fiz esse propósito, só levanta aqui, tá, vai lá, deu 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí eu vi o pastor falar assim, irmão, vamos ficar de pé, vamos tomar café, que a gente vai para casa, era 6 horas da manhã. Aí literalmente eu fiquei, falei, Senhor, e eu, Senhor, e eu? Aí só que no meio do período dessa vigília, eu senti um poder de Deus muito forte. E na minha mente veio uma língua estranha, muito poderosa em falar. Só que na minha mente ficava aquela briga, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Fala em línguas estranhas ou não fala? Aquela língua que veio na minha mente para me soltar, mas vai que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Não vou soltar. Não, eu estou falando. Aí de repente veio uma irmã, 6h15 para as 6 da manhã, colocou a mão na minha cabeça, assim diz o Senhor. Tu me pede para ser batizado e eu já te batizei. Quando ela falou isso, o quê? Pá! Soltei língua estranha, meu. Mandei bala. Entendeu? Aí tá. Só que aí passou, né? O café da manhã era 7 horas. Já sei que era 7 horas e nós lá falando línguas estranhas, Deus batizando com o santo, tal. E eu fui tomar café falando línguas estranhas, comendo bolo de fubá, voando bolo de fubá pra todo lado. É tudo junto. Então por quê? Porque você literalmente liberou, né? E aí eu falei, bom, fui pra casa, meu, tomei banho, falando línguas estranhas. À noite era culto. Porque a vigília era no sábado, então de manhã, quando nós ia pra vigília, não tinha escola dominical. E eu já não via a hora de chegar ao culto. Só que aí a minha madrasta falou assim, ó, eu vou chamar o pastor da sua pra orar por você. Porque eu fui batizado no sábado de madrugada, de manhã, né? E era domingo à tarde, eu só falava línguas estranhas. Chorava e falava línguas estranhas. Vou chamar o pastor pra orar por você parar de falar línguas estranhas. Aí eu falei, não quero nem saber, vamos lá. Chegou o culto à noite, pau, línguas estranhas de novo. Entendeu? Aí literalmente eu falei assim, pô, amanhã eu vou trabalhar, meu. Amanhã eu vou trabalhar, vou falar pro chefe o quê? Línguas estranhas? Fiquei pensando comigo, pô, vou falar línguas estranhas pro chefe, né? Mas literalmente cheio do Espírito Santo mesmo. Então isso que é legal. Mas hoje em dia eu vejo assim, o jovem meio receoso a isso. A gente precisa quebrar esse negocinho de se entregar. Tem um culto que eu participei, que eu vi que uma moça queria chorar, ao mesmo tempo ela levantava a cabeça segurando as lágrimas. Por quê? Se ela chorasse, ela borrar a maquiagem, certo? Então literalmente eu falei assim, eu percebi isso, eu falei, sabe uma coisa? Senhor, derrama a chuva do poder aí mesmo. Agora eu quero ver ela resistir. Aí Deus batizou ela com o Espírito Santo, meu, borrou tudo a cara dela, ficou a coisa mais bonitinha. Borrou mesmo o olho e tal, maquiagem e tal. No final do culto parecia um monstro, né? Só que tava cheio do Espírito Santo, então isso é bom. Então pra mim isso é bom. Pareceu um monstro, mas tá cheio de Espírito. Aí eu falei, nunca mais você vai ficar segurando o Espírito. A gente tem que precisar parar de ficar segurando o Espírito Santo. O Espírito Santo tá aí, né? Basta a gente crer, ele vai batizar a gente com o Espírito Santo. A gente precisa voltar a esse tempo, né? De buscar, a busca pelo Espírito. Então isso literalmente vai ser mesmo. A palavra-chave é a busca mesmo, né? Acho que Deus não muda, quem muda é a gente, né? Nossa, demais. Eu acho que literalmente a gente precisa voltar, algumas pessoas precisam voltar ao primeiro amor. Eu gosto muito daquele louvor, vou voltar de onde errei, levantar de onde eu caí, porque sem a tua presença eu não fico. Eu, inclusive, até pedi para o Thiago Fabiano colocar no grupo do louvor. Eu vou voltar de onde errei, vou levantar de onde caí, porque não posso viver sem a tua presença. Então, quando a gente quer isso da parte de Deus, e que eu falei hoje, conversando com o Dudu, eu falei hoje, Dudu, quando a gente quiser Deus de verdade, a gente pedir para Deus nos direcionar. Quando o salmo diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, o caminho ali é direção. Quando você entregar a sua direção da sua vida na mão dele, na mão do Espírito, você não quer saber o que vai ser. Não estou dizendo que você não vai se preocupar em trabalhar, em estudar, em ser qual profissional que você tem que ser, não, você tem que se preocupar com esse sentido, isso é o normal do dia a dia. Mas a sua vida espiritual é voltada para ele. Então ele vai moldar você, ele vai trabalhar nisso. Se você de repente não tem a chamada para ser pregador, vai ser alguma coisa você pode fazer para Deus. Você pode ser um mantenedor da obra de Deus. Deus pode te abençoar como um grande empresário e você ser um mantenedor. É como nós vemos de repente aí peças teatrais. Não te chamei para ser um pregador, te chamei para ser um empresário, para você sustentar a obra missionária. Você foi ser pregador. Eu era um pastor de 600 pessoas. Não era isso que eu queria dizer para você. Então a gente precisa se preocupar. O que Deus tem para minha vida? Não é porque meu pai é pastor, eu tenho que ser pastor. Eu tenho juntamente comigo. Não é porque eu sou pastor
que o João Felipe, o Mateus tem que ser pastor. Não, que Deus chame ele, que Deus faça alguma coisa na vida dele, mas que literalmente que ele conheça o Deus dos seus pais. Conheça o Deus dos seus pais, isso é um desejo do meu coração. Que ele conheça que Deus está ali pronto para fazer, executar na vida deles a obra que Deus tem, mas que ele tenha essa liberdade de querer ser aquilo que Deus colocar no coração dele. Então, direção, né? A gente precisa de direção. Verdade. Literalmente. Teve igual eu estava conversando com o pastor Ananias sobre o corpo, né, de Cristo, que é muito interessante que ele vai dizer, né, que se a mão quiser ir para frente, o pé não for, o corpo não anda, né? Daí, inclusive, essa semana passada, o bispo Crebão não pôde estar aqui, né, conosco, no nosso devocional. Daí parou tudo o negócio. Daí a gente pôde refletir mais do que a gente já estava aprendendo, né? Que se um faltar, às vezes a pessoa nem aparece, mas a pessoa é o que faz o negócio funcionar. O negócio andar, né? Isso é verdade. Aí, demais. Vamos pra cima. O que vocês têm mais aí? Fala aí, qual que é isso? Ó, eu tenho uma pergunta voltada para o arrebatamento, simplesmente. O que o senhor sentiu quando viu a sua alma sair do corpo, assim? Qual foi a sensação do momento? Essa é a minha dúvida, cara, quando eu escuto esse testemunho. Aí eu vou falar com você que pra mim foi assustador. Não foi uma coisa assim, literalmente assim, foi algo assustador. Por quê? Porque nós veio de um culto. No culto Deus já estava mostrando coisas tremendas, né, pra mim, no culto. Por quê? No dia que aconteceu o arrebatamento, eu falei pra mim assim, revoltado, porque estava desempregado, passando necessidade. Meu chinelo era um chinelo azul, uma vermelha. Hoje em dia, se falar para um jovem hoje para a igreja desse jeito, é difícil vir. Falar a verdade é essa. Com certeza. Vamos para a igreja, não tenho sapato. Se você tiver uma chinela azul e vermelha, se você não está descalço, até se você não tiver chinela, você vem descalço. A questão é essa, se você ama estar na casa de Deus. Mas hoje em dia, se de repente, não vou porque não tenho uma roupa, não vou porque não tenho uma calça, né? E aquele dia lá, literalmente, meu chinelo era um azul e uma vermelha. E a vermelha, eu lembro até hoje, a vermelha já estava com prego embaixo. Brasileiro, não desiste nunca, né? Vambora. Então, né? momento. Literalmente, estava lá. Então, eu falei, vamos. Aí eu falei, não vou para a igreja. Deus não me responde, tal. Aí essa irmã minha, né, tá pequena ainda. Tem culto na casa do Montônio, lembro até hoje. Montônio, falei, não vou. Não, ora, e Deus não responde a gente, tal, já achando que poderia. A gente acha que Deus é obrigado a fazer as coisas para nós como nós queremos. E fiquei lá, deitado lá. Eu lembro que eu dormi assim na beliche. Aí todo mundo saindo para ir pro culto, tal, indo para a igreja. Aí ela fechou a porta, todo mundo ficou aquele silêncio. De repente ela voltou. Aí eu não esqueço até hoje. Aí ela voltou e falou assim, você fala que Deus não te responde, tal. E se for hoje que Deus quer te responder? Meu pai, aquele lá foi um tapa pra mim. Eu falei, né? Vamos lá, Vinícius. Pá, né? Aí eu falei, o quê? Não, eu vou, vai. Peguei, coloquei o chinelo e fui. Do jeito que eu levantei, fui. Cheguei no culto lá, o pastor Moacir, Juraci, esqueci o nome dele agora. Não vou lembrar do nome dele agora. Minha irmã deve lembrar. E ele pegou e falou pra mim assim, me chamou, era culto na casa da irmã. Só que tinha uns 40 pessoas ou mais. Ele me chamou e falou assim, quando eu tava hoje se arrumando para vir para a igreja, ajeitando a gravata, o Espírito Santo falou para mim assim, que você vai ser o pregador hoje. Aí eu falei, pastor, manda outra aí, tô desanimado hoje. Manda outra aí. Não, é você. Ele falou pra mim, se prepara lá que é você. Eu falei, não, pastor, manda outra aí. Voltei pro meu lugar. E fiquei lá, cabeça baixa lá, tal. Nervoso com Deus, achando que Deus era obrigado a fazer alguma coisa. Ao voltar pro meu lugar e ficar lá cabeça baixa, o culto rolando lá, louvor, eu vi uma voz, literalmente na garagem do irmão, que era onde tinha um culto doméstico. E eu vi a voz falando o meu nome, Joel. Aí eu, automaticamente, na primeira não olhei. Na segunda, Joel, aí o nome já engrossou. Aí quando eu olhei pra frente, literalmente, segunda vez que eu tive a visão de um anjo. E aí tinha literalmente um anjo no meio do culto, uma água, e ele flutuava e a água passava assim por baixo dele, uma água cristalina. E ele dizia assim pra mim assim, venha se banhar nessas águas. Aí eu se assustei, né?
Ao se assustar, eu peguei e falei assim, os irmãos estão vendo alguma coisa aqui? Quem tá do meu lado, os irmãos estão vendo alguma coisa que eu tô vendo? Aí, vendo o quê? Não. Aí eu fui na minha madrasta. Você tá vendo o que eu tô vendo no meio da igreja? Ela falou assim, o que você tá vendo? Não, só se Deus tá te mostrando uma visão. É pra você, não é pra mim. Aí eu fui pro pastor, eu falei, pastor, eu vou pregar hoje. Eu falei, eu sabia que era você que ia pregar hoje. Então, literalmente, Deus já tinha falado com ele, né? A Bíblia, tanto é bem claro, Deus não vai fazer nada sem antes avisar o seu servo, né? Aí eu falei para ele, pastor, eu vou pregar hoje. Eu falei, eu sabia que era você mesmo. Falei para ele que era você, tá? Começou ali e tal, ele passou para mim. Aí eu comecei a pregar, eu lembro até hoje, preguei e tal, Mateus lá, e tal. Sei que a glória de Deus desceu. Deus batizou minha irmãzinha com o Espírito Santo. Que maravilha. Aí, né, você já sabe, o culto vai para mais de 10 horas. Aí terminou o culto, como eu falei, desse bairro carente lá, do lado do aeroporto da TAN de Ribeirão Preto, não tem literalmente luz na rua, só é a luz das casas. Por quê? Porque há um muro e aqui tem a avenida até hoje, Avenida Brasil, né? E do lado é o aeroporto da TAN. Então não poderia colocar postes na rua para não ficar parecendo que fosse a pista de pouso do avião descer, porque aqui do lado o muro e aqui já era a pista de pouso do avião descer, tudo iluminadinha. Sim. Então literalmente os aviões sabiam que ali era um bairro, não poderia ter aquela. Aí nós vindo e tava escuridão, vinha no escuro e era muita poeirenta, não era asfaltado, tal, qualquer carro que passava a poeira subia. Tá bom, só que aí apareceu uma luz atrás de nós, só que eu não olhei para trás, falar assim, ó, literalmente veio vindo um carro atrás de mim, tal, que eu, automaticamente falei pra minha irmãzinha, sai no meio da rua. Só que aquela luz não passava. Direto atrás. Aí quando eu falei, pô, essa luz não passa, quando eu olhei pra trás, ela veio pra frente. Quando ela veio pra frente, literalmente tinha uma espada e uma trombeta. Aí eu entendi que já era outra visão também. Só que aí até então Deus estava confirmando que estava me dando a ministério da palavra e eu não sabia, que ia confirmar comigo, se aprofundar mais na palavra e tal. Só que literalmente para mim, eu vi a visão ali e tal, comecei a falar a mesma coisa para os outros. Você tá vendo o que eu tô vendo? Não, não tô vendo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Não, aí tá, e aquela empolgação e línguas estranhas. Então, foi indo, só que até que sumiu. Quando sumiu, já estava na frente de casa. Quando sumiu aquela visão, nós entramos para dentro de casa e automaticamente, por causa do culto ter sido uma bênção, os irmãos entraram, fomos orar novamente, o fogo do céu desceu, literalmente, né, no quarto. Aí quando eu lembro até hoje, e assim, que quando falou assim, tem um louvor bem antigo, e a gente começou a cantar e tal, não vi mais nada. Eu só vi uma voz falando assim, ó, segura eles, vão cair. Aí só quando veio por mim, eu já estava em pé, só que meu corpo já estava na cama. Aí colocaram eu na cama deitado lá, minha irmã também estava deitada na cama e tal, e eu já estava subindo. No alto assim, eu via meu corpo, eu falei, caramba, aí eu já assustei, falei, pô, morri, meu. Imagina. Morri, entendeu? Morri. Aí foi quando eu olhei assim, mais alto assim, tinha um setor de branco, olhou pra mim e disse, ó, vem, nós temos experiência pra te mostrar. Aí literalmente eu entendi que tava tendo algo de Deus ali, sobrenatural. Aí que caiu a ficha, opa, agora o negócio pegou sério, tô indo embora mesmo, então vambora. Só que aí nesse ponto, minha irmãzinha tá subindo também. Só que aí minha madrasta, ela faz uma oração, desespero ali, porque minha irmãzinha tá ali, deitada na cama, sem respirar, e vai aquele medo todo. Ela começa a orar, Senhor, traz minha filha de volta, e vai. De repente ela volta, eu vejo literalmente o anjo com ela, trazendo o espírito dela, entra no corpo dela, volta a respirar. Ao voltar a respirar, ela começa a chorar. Mãe, eu tava indo num lugar bonito, um lugar lindo, não sei o que, tá. Começa a falar, e eu tô ouvindo, eu tô aqui, no alto aqui, meu corpo tá lá, eu tô vendo ela falar isso pra mãe dela. Eu tava indo num lugar lindo, a senhora me chamou, não sei o que, mas porque só fez isso, e chorava, e falava línguas estranhas e tal. Aí eu sei que tava comigo, assim, ó, vem, hoje você tem algo pra te revelar. Aí mesmo, aí pensa na velocidade, rapidão. De repente você já vê a casa, de repente já não vê a casa mais, de repente você vê as estrelas, de repente não vê mais nada. Então, rapidão, é aquela coisa, né? Nem aquele que faz aqueles filmes, né? Você não vê mais nada, né? Aí, meu, literalmente, aí eu falei, agora tá acontecendo mesmo. Aí que foi quando caiu a ficha, meu, tá acontecendo um negócio sobrenatural mesmo. Aí, praticamente, foi a primeira vez que aconteceu algo sobrenatural comigo mesmo, literalmente, né? Eu fico imaginando ali rolando um culto e tal, descendo, a glória de Deus desceu e
eu acho que no momento ali houve um pavor, né, pastor? Quando a sua madrasta viu aí a sua irmãzinha ali sem respirar e tal, eu acho que ficou eu acho que esse pavor dela que impediu dela ter uma experiência com Deus mais forte, né? Hoje ela está afastada da igreja. Quer dizer, eu acho que essa experiência, não sei se ela voltou para a igreja hoje, né? Mas até um tempo atrás ela está sabendo que ela está afastada da igreja. Eu acho assim que deveria ter sido a experiência dela. Verdade. Só que para nós todos foi novidade. Então, literalmente, para mim, para eles, se hoje acontecesse de novo, você, já sei, vamos embora, né? Tem a passagem já sei, já vamos embora. Mas agora, quando acontece a primeira vez, você vai falar o quê? É novidade, meu. Mas eu acho assim que para nós foi muito pavor, né? Tanto é que tanto pavor que você na hora ali, quando viu, constataram que meu corpo tá ali e tal, tá, vamos chamar a ambulância. Dá 1 hora, dá 2 horas, não volta, vai chamar a ambulância. Tinha uma irmã nesse culto que não era de fora, estava visitando algum parente lá e estava no culto. Deus tomou essa irmã em profecia. Aí foi quando Deus tomou ela em profecia e falou assim, ó, não toque nele. Ele está tendo uma experiência com Deus, é um pedido dele e Deus atendeu ele. Então, literalmente, todo mundo ficou pasmado. Falei, pô, então o que nós vamos fazer? Deixa ele aí. Tanto é que fiquei na cama da minha madrasta lá. Ela foi dormir no outro canto. Eu fiquei lá, deitadão lá. Então, eu fui arrebatado na quinta-feira de 11h30 da noite. E voltei no sábado de 11 horas da manhã. Nossa. 36 horas arrebatado. Então, quer dizer, se você não tiver a direção de Deus, você chama a ambulância, alguma coisa vai acontecer. Se chamasse a ambulância, lógico, ia levar eu pro hospital, ia lá ver o que tá acontecendo, ia ficar lá internado, quer dizer, não, por que o cara não volta? Eu acho que se tivesse chamado a ambulância, seria até melhor, porque de repente, né, ele tá lá no hospital. Pastor, não pode deixar de perguntar isso, o inferno, pastor, é sensação lá de dentro, é agonia? A minha briga lá, nesse sentido, era assim. Tanto é que depois que chegamos lá, esse ser de branco falava, né, que você veio aqui para ter uma experiência com Deus, tal. Você vai no inferno, fala, no inferno não quero ir. Eu falava literalmente lá, no inferno não quero ir. Não, no inferno não quero ir, quer ficar aqui, tal. Era uma briga. Por quê? Porque, sei lá, é pavorante. Eu fico falando, hoje eu vejo alguns filmes assim, né, simbolizando o inferno. Isso aí é brincadeirinha, isso aí não tem, isso é fichinha, isso aí é mentira. Eu acho assim que o inferno, a Bíblia já fala que é um lugar de tormento, né? Se literalmente só você tirar da parábola que vai dizer lá do jovem, do Lázaro, né? O pobre lá e o rico. Ele vai dizer o quê? Ó, peça aí que molhe a ponta. Ele vai dizer, peça para ele aí molhar a ponta do seu dedo e colocar na minha língua para refrescar a minha língua. Ele não pediu água, ele pediu pelo menos uma gotinha. Então, por isso que eu falo assim, ó, quem hoje morreu no Senhor, ele está onde? No céu? Não. Ele está no paraíso, ele está no lugar de descanso, certo? Só que quem morreu sem Cristo, automaticamente já está no tormento. Porque a Bíblia já identifica isso, que o rico está lá no lugar de tormento. E o que a Bíblia vai dizer sobre Lázaro? Lá, o pobre lá, está sendo consolado. Então, quer dizer, automaticamente, quem morre sem Cristo já vai para o fogo eterno ali, já está esperando o julgamento no fogo eterno. Agora, quem morreu em Cristo está esperando o arrebatamento. Porque a Bíblia diz assim que quem vai chegar primeiro lá no céu é a igreja. Então, quer dizer, a igreja é privilegiada. Então, quer dizer, está esperando o arrebatamento. Só que não está esperando o sofrimento. Está esperando, certo? Descansando no Senhor. Tanto é que você vai ver essa passagem que a Bíblia vai dizer. Jesus diz isso. Então, eu acho assim que o inferno é um lugar de muito barulho. Não dá para definir que voz que você ouve no inferno, porque é muito gritos, é muito pedido de socorro, é muito pedido assim de tormento, assim, que não dá para você definir quem está chorando, quem está gritando ou quem está pedindo socorro, porque grades para todos os lados, que nem como que fosse uma cadeia, tal, e literalmente é algo apavorante. Já viu aqueles filmes de terror que fazem, né? Tal, aquele pavor todo, tal. Mas eu acho assim que ali é um filme, literalmente, tal. Mas ali você via as pessoas em lugar de tormento mesmo, literalmente pedindo para que ajudasse, né? Estendesse a mão e tal. E literalmente lá nesse dia do arrebatamento,
que estava mostrando o inferno, eles observavam que Jesus estava lá. Eles falavam comigo, mas observavam que Jesus estava comigo lá. Tanto é que quando falava, vamos lá no inferno, você vai lá no inferno, eu não queria ir. É interessante assim, falar que lá, você falou com Jesus? Falei. Ele te respondeu? Não. Por quê? Lá não abria a boca para falar. Então, literalmente, eu pensava, já respondia, meu pensamento respondia. Então, quer dizer, não precisava eu abrir a boca e falar, fazer uma... Não, o anjo falava comigo como que fosse uma telepatia. Eu pensava, ele já me respondia rapidamente. Entendeu? Então, muitas vezes, acabou de fechar. Eu não quero ir. Não, você vai, mas sem abrir a boca. Demais. Então é uma coisa assim muito nós hoje, muito doida, né? Verdade. Muito doida. E aí tô indo, tá acabando aquela luz do céu. Eu tô indo, a escuridão tá chegando. Sumiu, não tem mais luz nenhuma do céu que eu vi ali, tal. Sumiu. De repente já começa a ver aquele pavor, aquele barulho e tal. Aí lá na frente eu vejo um portão grandão, tal, um demônio guardando o portão, né? Ele tem um capuz e tal, assim. Aí eu tô vendo, só que Jesus tá indo assim, o portão tá fechado. Eu tô pensando comigo, cara, como é que esse portão vai se abrir, né, tal? E ele tá indo. Pá, passou pelo portão, quando eu olhei pra trás, o demônio já tava colocando a cabeça no chão, o braço, a mão assim no chão, e colocando a testa no chão. Quer dizer, o portão não se abriu. Passou por cima. Aí você fala o quê, Por cara? cima do Jesus. Eu tô com um homem, né, cara? Eu tô com um homem, né? Aí foi quando eu entrei. Quando eu entrei, literalmente, Jesus foi indo na frente. E eu fui indo atrás. Literalmente. Só que aí eu olhava pros dois lados, tinha pessoas dentro de cela para todos os lados. A gente vai fazer o nas cadeias. Na cadeia chega lá, tá lotado. Mas não se compara com o sofrimento lá do inferno. Lotado as pessoas em tormento mesmo, gritando. Tinha fogo, tudo? Fogo, tudo. Tinha fogo, tudo. Você via barulho, lavas, né? Assim e tal. Aí eu pensava comigo, pô, Jesus não vai falar nada, tal e tal. Aí de repente eu vi o cara gritando, socorro! Peça pra ele me tirar daqui. Então, literalmente eu entendi que ele estava vendo Jesus. Peça pra eles me tirar daqui, Aí eu comecei a conversar com eles. Falei assim, eu não posso fazer nada. Não, eu sei. Só estou pedindo socorro, mas eu sei. Eu também já fui servir a ele. Eu também já fui crente, eu também já servi ele. Só que no dia que eu desviei, ele veio e resgatou minha alma. Quando ele falou isso e apontou, ele veio e resgatou minha alma. Aí quando eu olhei, tinha um ser assim, como que fosse totalmente uma caveira, mas a cabeça assim, que fosse de um cachorro assim e tal. E ele babava sangue assim, babava literalmente assim. E aí eu entendi que ali era um lugar de tormento. Aí o que ele faz? Aquela mulher gritando, tal. Ele entrou na cela, assim, fechou a cela com uma lança, assim, só que ele atravessava ela de um lado para outro, mas ela não morria, literalmente ela não morria. Atravessava literalmente ela, erguia ela, chacoalhava ela, soltava ela no chão, mas ela não morria. Então eu entendi ali que era tormento eterno. Aí foi quando eu fui para perto de Jesus. Quando eu fui para perto de Jesus, é por isso que eu falo, alguns falam assim, pastor, eu não acredito nisso, o problema é seu. Eu tive a minha experiência. Então, para mim, essas pessoas, teve uma vez eu pregando lá em Cajuru, interior de São Paulo, Cajuru, perto de Mococa, eu estava contando esse testemunho, jovem ainda, moleque ainda. Aí eu lembro até hoje que de repente terminou o culto, uma irmã veio desesperada, pedindo perdão, eu queria lhe pedir perdão, eu era evangelista, queria lhe pedir perdão, eu falei, não tem, a senhora não fez nada pra mim. Não, eu queria lhe pedir perdão, que quando você começou a contar o arrebatamento, tal, eu falei, isso é mentira, nada a ver com o moleque tá falando aí, é criancice, isso aí, tal, e aí eu falei, então, quando eu tava falando isso, eu peguei, comentei, falei em voz alta com a irmã do meu lado, falei, isso é mentira. Aí, interessante que quando eu estava contando o testemunho, o Espírito Santo dele falou assim, tem alguém duvidando, mas diga assim que hoje eu vou tratar com ela, vou mostrar para ela que é verdade. E eu falei e continuei com o testemunho. Só que quando acabou o culto que ela veio pedir perdão para mim, eu entendi que era ela. Aí ela falou assim, não, porque quando eu estava falando isso é mentira, quando eu estava falando literalmente isso é mentira, quando eu abri a boca para falar que era mentira, um ser todo de branco apareceu do meu lado,
tocou no meu ombro, falou assim, você quer ir também? Aí ela disse que começou a chorar, colocou a mão no rosto e começou a chorar. Perdão, Senhor, perdão, não quero morrer, não quero. Aí eu falei pra ela, pô, você deveria falar assim, não, eu quero isso, eu quero isso. Deveria ter ido. Não, eu quero ir também, eu vou, deixa que eu vou. Perdeu a chance. Aí ela pediu perdão, até hoje não vi mais ela e tal. Mas é assim, foi uma experiência assim que, então se a pessoa duvida ou não, pra mim tudo faz. Entendeu? Sei o que eu vi, sei o que eu passei. E aí, quando eu fui pra perto de Jesus, Jesus estava olhando pra frente. Quando cheguei perto dele, eu senti uma grande mesa, mas milhares mesmo de demônios. Na mesa, subindo em cima dela, do lado da mesa, era como estava tendo uma reunião. E ali tinha barulho grande. E aí, e os gritos que era a missão para os crentes da terra, tal. O que nós vamos fazer para tentar destruir? E aí tinha planos. Por isso que eu falo assim, que a gente pensa que não, mas a Bíblia já fala, né? Que o diabo anda de redor, tentando tragar, bramando como leão. Ele veio roubar, matar e destruir. Então, eles têm planos. Se a gente não tiver planos diante de Deus, em servir a Deus, em ser melhor pessoa, em ser melhor crente, ser melhor irmão, a gente vai perder a guerra. Porque o diabo, as pessoas acham que o diabo é assim, é bagunceiro, não tem uma linha, não, eles são organizados. E lá literalmente tem hierarquia. Os demônios tem uns que mandam mais do que o outro. Se no céu tem, o inferno também tem. Tanto é que alguns demônios, a Bíblia fala que está preso. Se soltasse, nós cristãos não aguentaria. Então, está preso. Então, aquela grito de missões dos crentes na terra, tal. Então, cada um tinha o que fazer. O que você vai fazer? Não, eu vou colocar doenças para que ele morra. Eu vou enviar doenças para que ele se envolva com sexo, venha morrer. Então, cada um tinha uma missão. Então, literalmente, ali eu via que estava se organizando para destruir os cristãos. Então eu sabia que estava tendo uma reunião, só que era assim interessante que nós estávamos ali presente e eles não nos viam. Jesus estava ali presente, mas ele não olhava para nós, eles estavam ali como que não estivesse vendo nós. Aí foi quando Jesus levantou a mão, aí eles perceberam que Jesus estava. Aí Jesus foi indo em direção a um ser, ele sentado assim. Aí você me pergunta assim, como que era ele? Não me pergunte, que eu não sei descrever como que era ele. Só sei que ele era grande, só sei que ele era muito grande, e eu sabia que era Lúcifer. Mas como que você sabe? Porque Jesus se identificou a ele. E Jesus perguntou para ele assim, Lúcifer, quem é mais poderoso? Você ou eu? Aí ele falou assim, o Senhor é mais poderoso, mas eu sou também. Então, quer dizer, faz entender, como eu sempre digo, o diabo perdeu a sua glória, não perdeu a sua força. E é aí que muitas pessoas se enganam. Acham que o diabo perdeu a sua força. Não, ele não perdeu a sua força, ele perdeu a sua glória. Tanto é que quando Jesus expulsa a luz do céu, ele perdeu a glória, mas não perdeu a força. Por isso que o diabo tem força para fazer, que faz lá na África, de as pessoas, os bruxos fazer o que? Cobra virar um pau, ver eles flutuar. Por quê? Porque o diabo não perdeu sua força, perdeu sua glória. Então, muitas vezes, quando as pessoas brincam com o diabo, aí ele veio para roubar, matar, destruir. Hoje, quantas famílias estão destruídas? Por quê? Porque brincaram com o diabo. O diabo não perdeu a sua força, perdeu a sua glória. Ele continua com força. É lógico que, logicamente, nosso Jesus é mais poderoso. Aí, nesse sentido que ele fala, eu sou também. Aí, quando Jesus pisa na cabeça dele e diz assim, Lúcifer, e aí eu sabia que era ele. É-me dado poder nos céus e na terra. Aí foi quando Jesus deu a volta e já voltou. Aí eu entendi que ele já estava voltando, já voltei atrás dele também. Então, automaticamente aquela voz foi sumindo, voltando para o céu. Aí quando voltei para o céu, já chegou um anjo perto de mim, sabia que era um anjo, que eu não sei tudo de branco. Ele disse, ó, seu corpo está morrendo, você precisa voltar. Eu falei, não quero, não vou voltar. Literalmente, Jacó, não vou. Aí ele, não vou voltar. Não, mas seu corpo está morrendo, deixa que morra. Então, é assim, você olhava, teve uma hora que ele abriu assim, olha lá, aí olhei assim, literalmente eu vi as pessoas em volta do meu corpo lá na minha casa mesmo, meu corpo na cama, e eu lá, não, deixa lá, consola eles lá. Não, teu corpo está morrendo, você precisa voltar. Então, literalmente, eu sabia que estava acontecendo. Só que, automaticamente, eu não queria voltar de jeito, não. Você vai voltar? Não vou voltar, não. Bem, o desejo era tão grande de ficar lá. De ficar. Hoje, você pode... se hoje nós tivéssemos a oportunidade de quem a gente perdeu e dissesse assim, ó, você quer voltar? Ninguém vai querer voltar.
ninguém, porque esse amor que nós temos aqui hoje, quem sofre é quem fica. Quem vai, quem morre no Senhor, quem vai querer voltar, meu? Literalmente. É céu, meu. Céu aí foi uma coisa que na hora que, não, deixa lá, deixa morrer. Não, você vai voltar. O corpo tá morrendo. Aí lá, literalmente, ele já me tira de lá, aí você já vai mostrar outras coisas. Tem coisas que eu não falei no arrebatamento, não posso falar. Literalmente, eu acho assim que vai acontecer de uma hora ou outra, todo mundo um dia vai ser arrebatado, se Deus quiser, né? Só que tem um segredo que hoje não contei pra ninguém. Eu não contei pra minha esposa, não contei pro pastor Jason, quando eu fui contar isso, que aconteceu comigo. Até hoje, tem coisas que eu vivi no céu que eu não contei pra ninguém. E não vou contar porque ele pediu pra não contar. Coisas literalmente aconteceu comigo que eu não vou contar. Mas foi muita coisa, só que pra mim assim, quando eu voltei, foi questão de segundos. Quando falaram pra mim assim, você ficou 36 horas. Pra mim foi questão assim de minutos lá. Então pra mim eu falei, não, 2 horinhas, menos de 1 hora, 2 minutinhos que eu tava lá no céu. Não, foi 36 horas aqui. Então, quer dizer, é muito coisa doido, cara. Entendeu? Pra mim, quando eu voltei de 36 horas arrebatado, pra mim parecia que tava 2 minutinhos arrebatado. O senhor tava no Cairós? Tava no Cairós de Deus. Tava no Cairós de Deus. Então, automaticamente, ele já me tira dali. Quando ele me tira dali, aí eu tenho uma experiência que até hoje eu falo muitas vezes sobre a oração. Por isso que eu falo que a oração é muito importante. Ele falou assim, olha pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, eu via muitas bolinhas de fogo subindo. Mas milhares mesmo, milhares, tal. Só que esse céu que nós olhamos hoje, vê estrela, vê nuvem, tal, não, o mundo espiritual. Por isso que eu disse ontem para uma irmã, disse assim, irmã, existe um mundo espiritual, os anjos e os demônios. A gente precisa aprender uma coisa assim, todas as palavras negativas que você fala, não vai dar certo, que desgraça, assim, que você está dando liberdade aos demônios trabalhar. Quando você diz, não, Deus está conosco, Deus vai trabalhar, você está dando liberdade aos anjos trabalhar ao teu favor. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente falamos. Não vou conseguir, minha família é uma desgraça. Opa, você está dando liberdade aos anjos trabalhar para que seja sua desgraça, sua família. Então, o mundo espiritual existe. Tiago leu esse mundo tenebroso. Tem 2 livros, 1 e 2, parte 1 e parte 2. Tiago conta muito disso. É uma experiência de um pastor que Deus abriu a visão dele e mostrou literalmente o nosso dia a dia, esse mundo tenebroso. Então, o mundo espiritual existe. Então, há demônios para todos os lados. Então, essas bolinhas de oração que subia, era símbolo de oração subindo, os demônios estavam voando nesses ares, alguns pegavam aquelas bolinhas de fogo, impedia dela subir e tal. Até que, quando ele falou assim, essas são as orações dos santos. Tá, beleza, oração do santo. Quando ele de repente falou isso, veio vindo uma bolinha de fogo subindo. Aí o demônio vai lá, segura aquela bolinha de fogo, traz pra baixo, impede dela subir, ela tenta subir, bate, segura, tal. Aí eu falei, tá impedindo a oração subir. Aí ele falou assim, isso aí nós não podemos fazer nada. Aí foi quando ele falou assim, isso aí é uma experiência, uma oração de um santo que não tem compromisso com Deus. Fazendo uma oração por fazer. Por isso que eu sempre falo assim, quando você dobrar o joelho para orar, ore, crendo que Deus está te ouvindo. Porque oração é assim, você orou aqui, lá em cima. Então, a gente que pensa assim, que Deus está demorando. Tanto é a passagem de Daniel. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, são ouvidas as tuas orações. Então as pessoas, Deus não me responde, tantos anos orando. Não, sua oração foi ouvida. A resposta é que está tendo uma briga. Então, quer dizer, quando aí de repente eu falei, agora presta atenção numa coisa. Quando eu olhei, aí veio vindo a bolinha de fogo rapidão. Aí o demônio vai pegar, passa pelo braço dele, pela mão dele assim, atravessa, entra no céu. Quando estourou a voz, Jesus, tem misericórdia. Aí, meu irmão, aí pensa numa festa no céu. É anjo voando, anjo correndo, tal. Aí eu fiquei sem entender, né? Aquele barulho todo, aquela correria toda. Não se preocupa, Deus tá respondendo um santo lá embaixo. Aí você fala, agora o bicho vai pegar, né? Aí literalmente, aí vem vindo. Aí quando eu olhei para aquele ser assim, cabelo brancos assim, os olhos chama de fogo, aquela espada na bainha, aquela veste, amarela, iluminando assim e tal. Eu falei, quem que é esse aí? Aí ele falou, esse é Miguel, capitão do Zé. Aí o bicho pegou. Ele já passou assim, os anjos já saíram atrás dele. Aí pensa, eu falo assim sempre, nós temos louvores aqui fantásticos, mas não existe louvor como no céu. Não tem. O louvor do céu é algo, é muito forte. É algo extraordinário. Então,
um louvor no céu assim, envolve, é algo tremendo. E aí quando Miguel passou para descer, para pelejar lá, há uma briga. Aí por isso que esses dias você tava falando até pra Marta, ó, tá tendo briga no céu, né? Brinquei, né? Tá tendo relâmpago, né? Quando os anjos estavam brigando lá, que espadas cruzavam uma na outra, era como que fosse relâmpagos. E aí eu falei assim, pô, agora eu tô entendendo, porque de repente quando fala assim que há a luta espiritual, né? Foi quando Miguel ali brigando para que aquela resposta chegasse. Quando Miguel consegue vencer aquele demônio, literalmente aparece outro anjo com um vaso. Aí ele pega aquele vaso e desce. Aí quando ele desceu, o que estava do meu lado falou assim, aquilo ali é Gabriel, tá lembrando a resposta pro senhor lá embaixo. E desce, mas rapidão, pra levar a resposta. Pô, falei, aqui eu não saio nunca mais, né, meu? Aqui eu não saio nunca mais, vou embora. Meu, aí mostrou muita coisa. Aí é coisa que a gente vai ter que... É muita coisa. E aí, meu, você tem que pensar o que vai acontecer, porque falar do arrebatamento vai ter que ficar aqui horas aqui falando. Então, literalmente, coisa, né? Vai ter bastante coisa pra gente comentar aí, falar aí. Legal. A gente vai estar encerrando aqui a nossa transmissão aqui, nosso podcast. Certamente que o Bispo ele vai estar mais vezes com nós aí, porque tem muita coisa aí pra ele contar, né? Ele falou mais do passado do senhor, né? Mas aí, tanta coisa nova que o senhor passou aí esses anos pra cá, né? Quando o senhor veio pra Cajati e tal. Muita coisa boa aconteceu, né? Falar a verdade, até vim pra cá, pra Cajati, hoje tá acontecendo coisas que foram promessas lá atrás, né? Então, hoje eu falo assim que, eu sempre falo, até lá em São Paulo eu falo isso, a plenitude me salvou, né? Porque literalmente eu tava voltando pra cá, mas pra trabalhar e falar assim, coisa, vou servir a Deus, é lógico, vou servir a Deus, ninguém me rouba isso, vou servir a Deus, mas não quer saber esse negócio de pastorear, não, larga a mão, porque sofremos, né? Sofremos com homens que não têm amor à sua vida, tem amor ao dinheiro. E aí eu falei, sabe da coisa? Vou cuidar da minha vida, cuidar da minha família tá passando quase necessidade, não passou necessidade literalmente, depois nós vamos, com o tempo vou falar isso, mas não passou necessidade porque pessoas nos ajudaram, né? Pessoas que já eram daqui de Cajati nos ajudou no tempo que nós passamos por um processo difícil. Aí eu falei, sabe da coisa? Vou voltar, mas não quero saber de pastorear, não, vou trabalhar e vou cuidar da minha vida. Só que quando você tem uma chamada, Jeremias dizia assim, Senhor, o Senhor me iludiu. Lá em Jeremias, ele vai dizer, Senhor me iludiu, eu não vou pregar mais a teu respeito. Jeremias fala isso pra Deus, meu, eu não vou pregar mais a teu respeito, o Senhor me iludiu. Pô, Jeremias tá falando que Deus iludiu ele, cara. Aí eu fui ler aquilo lá, eu falei, cara, se identifiquei com Jeremias. Só que ao mesmo tempo que ele fala, o Senhor me iludiu, eu não vou pregar mais. De repente ele fala assim, Senhor, só que quando eu falei isso, quando eu me calei, nos meus ossos foi como um fogo queimando. Aí eu tive que profetizar novamente, dizer assim diz o Senhor. Então não tem como você ficar sem falar de Deus, né? Então a gente pensa que não, mas Deus tem um carinho muito imenso pela gente. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar pelo aquilo que tem acontecido, e automaticamente é o meu apóstolo Samuel Kepler, né? Que acreditou na gente, que nem conhecia a gente literalmente, e isso depois a gente vai entrar em assunto também, mas é muito bom. Pra fechar aqui, a gente colocou uma enquetezinha lá no Instagram do Connect, pra vocês mandarem essas perguntas, e a gente vai, pra fechar aqui, vamos falar que o Bispo respondeu umas perguntas aqui. A primeira aí é: Pastor, qual conselho você dá para o jovem que quer ser um bom pregador? Ixi, aí acho que o melhor conselho é ter uma vida de oração, né? Literalmente, ter uma vida de oração e uma leitura da palavra de Deus. Os livros são muito bons, mas nunca a Bíblia pode ser substituída por livro algum, por mais que ele seja best-sellers. Ele pode ser best-sellers do jeito que for, mas não substitui a Bíblia por livros. Eu estou lendo um livro tremendo, bom, beleza, é bom ler, leia mesmo, mas a Bíblia e oração, eu acho que são duas asas, é como aquela pergunta que falaram pro sábio, né? Qual as asas mais importantes do pássaro? Se é a direita ou se é a esquerda? Isso é uma pergunta que, se umas asas só, ele não vai voar. Sim. Eu acho assim, se o jovem que está começando hoje
e tem esse desejo de se transformar em ser um pregador da palavra de Deus, eu estou falando pregador que anuncia o evangelho, que tem desejo de anunciar. Eu não sou pregador. Pregador é esses grandão por aí que vive disso, né? Eu estou tentando chegar lá, mas que tem o desejo de falar do amor de Deus, eu acho que ele tem que se dedicar à oração e à leitura da palavra. E obediência à liderança é uma coisa que a gente falta hoje. A gente quer que ser alguma coisa, mas obediência vem trazendo honra, e a gente de repente não está conseguindo honra porque está faltando obediência. Como a gente falou no começo, não adianta pular etapas. A gente muitas vezes quer pular etapas. Não tá bom, não, vou pular etapa. Vem pra cá. Eu vou falar assim rapidão. Sim. Há uns anos atrás, não era nem diácono. Eu recebi convite para ser pastor. Eu era um moleque de 20 anos, me chamaram para ser pastor. Pô, meu coração acendeu, meu coração se acendeu. Não, vem pra cá, vou te consagrar pastor. Aí eu falei assim, uma coisa, vou orar. Fui orar, Deus falou pra mim assim, não é tempo, você não tem experiência para isso, você não vai suportar, você vai se acabar. Pô, pastor, não vai dar não. Não, vem pra cá. Fui chamado para ser pastor e presidente, para estar numa sede e 6 congregações em São Paulo. Não, você vai tomar conta aqui de uma sede e 6 congregações em São Paulo, com 24 anos, para consagrar você a pastor. Eu não era nem diácono ainda, quando estava servindo a Deus, no outro ministério. Não era nem diácono. Aí quando você recebe essa proposta, se você não tem estrutura, é muito o que acontece hoje, não tem estrutura, ele quer pular etapa, então ele vai, vamos parar, e aí acaba se perdendo, e lá na frente não vai ter estrutura para aguentar o que é chamada, né? Fardo é pesado, né? Quem fez essa pergunta foi o Cleiton, né? Tinha que ser o Cleiton. A outra pergunta foi da Vanessa. Bispo, fala sobre a sua experiência do arrebatamento. Aí ele já falou. Começamos um bom pedaço aí, depois nós vamos colocando mais outros pedaços aí. O Dudu perguntou como foi a primeira experiência que você teve com Deus? A primeira experiência, a gente tocou no assunto aqui, né? Mas a primeira mesmo assim, é difícil identificar, porque lembrar, né? Que teve muitas assim, muitas. Então é experiência assim que marcaram mesmo forte, foi o arrebatamento, foi o batismo com o Espírito Santo, foi um tempo que a gente passou em São Paulo, assim, de Deus falar com a gente, falar que tem uma promessa, pessoas que de repente nem crente era, fala assim, cara, você tem um negócio com Deus, Deus deve ter um negócio com você, né? Porque pelos livramentos que Deus dava, então essa experiência que você capta assim, que é muitas experiências, você determinar qual foi a melhor, né? Então é muita coisa. A Cris Lima perguntou: registro vai ter plenitude? Saudades, abraço a todos. Cris Lima, com certeza registro terá plenitude, e eu creio que este ano de 2022 nós vamos colocar a bandeira em registro, porque é um desejo do nosso coração. E falar a verdade, não foi esse ano ainda por causa da correria da pandemia, mas eu acredito que se não fosse a pandemia, nós já estávamos com uma congregação em registro, e vai ter, e eu conto com você ainda, Cris Lima. Meu Deus. As perguntas foram essas, né, do Instagram. Aí toda vez que a gente for conversar com alguém aqui, a gente vai colocar a caixinha de perguntas aí pra vocês mandarem, né, pra pessoa estar respondendo. Tem mais uma coisa pra falar aí, Vinícius? Tem uma pergunta. Está cheio de perguntas, não tem uma pergunta. Bispo, eu queria saber, eu quero aumentar o que o Cleiton disse, né, a pergunta dele, né, sobre como o pregador. Eu queria aumentar como fazer um bom jejum para ministrar uma palavra. Cara, eu já fui frustrado com isso, porque tem uma vez que eu jejuei, eu ia pregar, fui pregar num trabalho, tava com 22 anos, deixa eu ver, casei com 19, tava com 22, 23 anos, eu fui pregar uma vez em Minas Gerais, cheguei lá, era no ginásio, primeira vez que eu tinha pregado no ginásio, só que eu fui assim, é lógico, eu me preparei, eu jejuei literalmente, muito, e fui pregar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que era no ginásio, abalou as pernas, que é a primeira vez que eu ia pregar para mais de 3.000 pessoas. Então, quando você chega no ginásio, você dá uma olhada no ginásio, barrotado, cheio, você fala, não, agora eu tô perdido, né?
literalmente estou perdido. Aí tá, devia ter chegado no ginásio e falar assim, ó, eu sou o pregador da noite, que eu cheguei atrasado, o ônibus atrasou, tal. Eu peguei, sentei ali perto ali, fiquei esperando ver algum diácono, tal, e para avisar o pastor. Aí, literalmente, eu vi que tinha alguma coisa estranha, que o pastor tava meio, né, lá assim, nervoso, né, assim, eu falei assim, eu acho que ele tá esperando eu. Aí peguei e falei pro diácono, falei, ó, fala pro pastor que sou eu, o pastor Joel, tal. Evangelista, eu era evangelista, não era pastor ainda. Aí ele pegou e falou assim, vem pra cá. Aí quando ele me chamou, literalmente eu senti o baque. Meu, o que eu tô fazendo aqui? É muita gente, né? Só que aí ao mesmo tempo você fala assim, não, eu jejuei para isso. Eu me preparei para isso. Então você vai pregar. Aquele dia eu preguei, pra mim, eu não senti muito poder aquele dia. E eu fiquei frustrado, porque pensava assim, não, eu jejuei aí 15 dias, 20 dias, o céu vai descer. Não, o céu não desceu nesse sentido. Teve salvação de almas, teve cura, que teve trabalho de manhã, teve no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde eu preguei e domingo à noite. Foi muito bom, mas não senti assim aquela coisa que eu queria sentir. Então a gente tem que tomar cuidado assim. Não é porque de repente eu jejuei, não, vou pregar, então vou jejuar. Tal. Não quer dizer que de repente você não teve um resultado daquilo que você se preparou para pregar e a gente fica frustrado. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a preparação do jejum não quer dizer que você não foi bom, a mensagem sua não foi boa, porque você tem que entender assim, que você trouxe a palavra, quem vai fazer é a palavra. Eu vi muitos pastores fazer o seguinte, e eu não faço isso, trazer a palavra, aí não houve avivamento, você forçar um avivamento. Eu acho que fica uma coisa sem graça, porque você quer forçar uma coisa que Deus não fez. Então quer dizer, se a palavra que é a palavra não fez o avivamento, eu não tenho que se preocupar com isso, eu tenho que se preocupar em pregar a palavra. Logicamente, eu tenho que me preparar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que orar, ter uma vida de oração, trazer a palavra. Agora, quem vai fazer o avivamento é o poder da palavra de Deus, né? E aí porque a gente muitas vezes fica frustrado, né? Jejuando, tal. Eu lembro uma vez que fui pregar em Registro e não era para me pregar no sábado, era para me pregar no sábado, ou era contrário, não, era para me pregar na sexta-feira, né? E mudaram eu. E aí, quem ia pregar em Registro? Pastor Gilmar Santos. Para quem conhece Pastor Gilmar Santos, é um peso, é um homem de Deus, muito usado na mão de Deus, em congressos grandes por aí, né? E aí, o pastor me liga e fala assim, Pastor Gilmar Santos perdeu o voo, não vai chegar, eu vou trocar o senhor, você vai pregar nesse dia. Não, mas é Gilmar Santos que ia pregar nesse dia, ele ia pregar na sexta-feira, ele ia pregar no sábado. Então quer dizer, aí você chega na igreja, a igreja lotada, o ônibus lá de fora, tal, tá esperando o Gilmar Santos. Quem entra? Você, pretinho, magrinho e tal. Tô perdido, cara. Sabe aquele dia que você tá se preparando, mas você tá se preparando pro sábado, você não tá preparando para aquele dia. Aí você fala, não, hoje eu tô perdido, Senhor, não me deixa, não me abandona. Aquele dia nem jejuei. Então você fala assim, tô perdido. Naquele dia o céu desceu. Eu nem tinha jejuado para esse dia. Então quando o pastor falou assim, o pastor Gilmar Santos perdeu o voo, mas o evangelista Joel vai trazer a palavra hoje para nós. Muitas pessoas não me conheciam. Aquele dia o céu desceu. Até eu me assustei comigo. Aí meu pai falava para mim assim, não se incha não, hein? Não se incha não, porque Deus tem uma agulha para quem se incha, né? É benção. Vamos estar encerrando aqui. Quero deixar já um aviso aí para você que tem o seu comércio aí, quer ser um apoiador. Você que tem o seu comércio aí, qualquer coisa que você faça aí, faça um lanche e tal, e quer ser um apoiador, quer ser um patrocinador aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente, vai ter o cardzinho embaixo aí, você pode estar mandando uma mensagem, tá? E a gente vai estar divulgando aí o seu negócio aí, tá bom? Desde já quero agradecer a presença aí do nosso bispo aí, sei que a agenda... Amém. A agenda é cheia, mas o senhor teve um tempinho aí pra estar conversando. Tá chegando o Café com Fé aí, Aí, ó. Tá chegando o Café com Fé aí, vai ser forte. A gente vai deixar aqui também já o... o cara tá entrevistando eu hoje, mas quando eu pegar também pra entrevistar, agora segura também. Vou preparar, hein? Nossa, eu quero no Café com Fé aí. Então é isso. Que vocês possam aí nos seguir aí nas nossas redes sociais, compartilhe também esse podcast aí para alcançar mais vidas, né? Que você possa ser tocado aí com essa mensagem, com esse bate-papo que a gente teve com o nosso bispo. Amém? Glórias a Deus. Fechou?
Benção. Maravilha.